Bienvenue au DWRcast, je suis Fred Pavão, le host c'est moi, et avec moi, mon amour Taizo. Oui, bienvenue! Comment allez-vous? Je suis très bien, et toi? E je gastei todo o meu francês nessa abertura, porque precisava pra gente falar. Sim, pra gente poder comentar, pra gente poder revisar esse episódio de hoje, que é The Girl in the Fireplace. Mais um de episódios maravilhosos da segunda temporada, como eu venho dizendo aqui, né? Que a segunda temporada é uma das melhores da série. Mas aquele episódio termina na bad, né? Ele deixa a gente meio triste. Na hora que acaba o episódio, você tá chorando já. No final do episódio, você tá que nem o compadre Washington escutando música no ônibus, né? Nossa, gente. É uma bad terrível. Você fala, gente, como é que pode, né? Um negócio desse? Sim, cara. É um episódio que eu vou te falar. Que episódio legal, cara. Muito! Mas esse eu lembrava que era muito legal. Sim. Mas eu vou dizer, é um dos episódios de Doctor Who, assim, pelo menos da fase moderna, né, cara? Que usa a viagem no tempo da forma mais inteligente que tem, né, cara? Esse lance da janela no tempo. Pois que é. Um minuto aqui é um tempão Passa lá. mais tempo lá, cara. né? É o tipo de conceito que não aparece em todas as histórias de Doctor Sim, Who. mas e é é muito legal legal. quando usa. É muito sim, legal. sim. Cara, eu não sei, eu amo esse episódio. Eu amo a segunda temporada, não tem o que falar. Eu Esse acho era um daqueles maravilhoso. episódios que eu tava esperando chegar pra te avisar, porque eu achei bem legal mesmo. E não só isso, é um episódio histórico, né? Que mostra ele conta- figuras históricas. É o episódio de personagens históricos da temporada, é verdade. Cara. Exatamente. Pois bem, a gente tem leitura de e-mails pra fazer dessa vez, então a gente vai dar aquela parada, vai pegar as cartinhas da semana, depois a gente já vai ali pra Versalhes pra poder revisar esse episódio. Vamos lá! Eu não vou fazer essa abertura em francês não, porque não dá. Só hoje. O meu cérebro não Já consegue. gastou pro resto da vida, sabe já. uma coisa bacana? Eu, quando era criança, assim, a minha mãe queria me colocar num curso de idioma, né? Que eventualmente eu acabei fazendo inglês. Mas eu queria fazer francês lá atrás, aí a mãe não deixou. Olha porque só. ela falou que inglês Mas é mais ela foi sábia, Sim, né? porque ela falou inglês é mais importante, realmente era. Tanto que, inclusive, eu fui dar aula depois e tudo mais. Mas eu sempre quis aprender francês e até hoje eu nunca aprendi, cara. Não, na verdade, eu tô aprendendo francês, mas você começou um pouquinho, você sabe umas coisinhas. Não, eu sei, tipo, o básico do básico do básico do básico do básico. A lição 1. A lição 00.5. Um Isso. negócio assim, não é nem um inteiro. Mas sim, mas a gente voltou, estamos aí novamente na nossa sessão de e-mails. Pois dessa faz semana. tempo, né? Sim, tem um tempinho que a gente não faz. Que a gente não joga as cartinhas pra cima. Pois é, cara, eu tô com saudade de puxar as cartinhas do Sim. Fabril. Pois é. Eu tenho puxado muitas cartinhas do Fabril. Sou Fabril não, Xuxa. O seu é da Xuxa. O meu é da eu tenho Xuxa. puxado muitas cartinhas ali no centro de comando, no outro podcast que eu estou fazendo. É verdade. Que sai toda segunda-feira lá no Mega Power Brasil. Mas aqui no Dr. Brasil tem um tempinho que a gente não faz. E é legal porque essa semana a gente resolveu aí pegar os e-mails que a gente recebeu referentes àquele nosso podcast que a gente fez com o menino The Libraries Open. Que foi maravilhoso. Sim, sobre representatividade. Sim. E veio cada e-mail maneiro, cara. Dá até dó de não ler alguns, né, cara? Sim, não vai dar pra ler todos, veio Sim. bastante, a resposta foi muito alta, muito positiva, Sim. foi muito bom. De novo, falar sobre coisas fora de review de episódio, eu gosto por causa disso, cara. Porque as pessoas ficam mais empolgadas pra comentar. E abre espaço pra falar do tema, Pois não é é, verdade? ainda mais quando é uma coisa importante, tipo representatividade, sobre tudo que a gente falou, ainda mais que a gente abriu o leque de representatividade, né? Não foi só Isso. sobre LGBT ou mulher. Foi o que o sobre pessoal mais tudo, gostou, né? na verdade. Sim. Então, Beleza, então lê o primeiro aí. Vamos aí pro primeiro e-mail, cujo assunto é: representatividade importa, principalmente em um lugar como a Rússia. Olha aí, Olha cara, lá. Que meio maneiro. Vai. Olá, pessoal do Dr. Who Brasil e os meninos do The Library is Open. Privet! Olha cara, lá. Hoje eu tô Nossa, multilingual, tá interna- você tá poliglota. Eu tô poliglota mesmo, cara, mas vai. Meu nome é Tainá Ferreira e o assunto do e-mail não é um clickbait. Eu estou mesmo na Rússia. Cara, que maneiro isso. Me mudei há pouco mais de uma semana para a cidade de Ekaterimburgo para estudar. Escuto o podcast de Você vocês. estudar russo? Isso ia ser muito foda. Olha, não Eu comecei sei. a aprender russo com o Duolingo, tava indo até longe, cara. Eu acho o russo uma língua muito bonita. É cara. lindíssimo, Sim. maravilhoso. Escuto o podcast de vocês desde 2015. São meus fiéis acompanhantes na idas e vindas das aulas e um imenso alívio ouvir vozes falando português nesse mar russo. Ih, tadinho, hoje ela vai começar já ouvindo francês, aí vai ouvir um Vixe. pedaço de russo também. Desculpa, Tainá. Não, mas tudo bem, cara. Vamos lá, gigante foi minha surpresa ao saber que o episódio dessa semana seria sobre representatividade nessa série maravilhosa que é Doctor Who. Sim. Eu amei cada ponto citado por todos vocês durante o podcast e pelo título imaginei que o assunto ficaria apenas em representatividade feminina e LGBTQ+. Porém, vocês foram muito além. Ainda estou na segunda temporada do Primeiro Doutor e já amo a forma como a Bárbara vai evoluindo e se tornando uma personagem forte. Sim, a gente fala bastante disso, né, nos reviews Pois dele. é. Sim. Agora não mais, porque ela saiu. Tan, 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 Que dó. Tá um podcast meio triste hoje. Não, tá feliz, mas... Tá é que triste e tá poliglota.
volta ao mesmo tempo. É porque a gente tá lembrando das pessoas camadas que já se foram, né? Isso me fez pensar em uma conversa que tive com alguns amigos. Estávamos discutindo a possível ou homossexualidade de algumas personagens femininas do cinema. E percebemos que quase todas essas personagens são, de certa forma, mais masculinas e menos femininas. Ah, sim, acontece. Isso vai de encontro com o que vocês falaram no podcast. O que há de errado em uma mulher forte e decidida? Por que uma personagem feminina que é forte tem que ser o mais masculina possível? Então, a gente comentou isso, A gente né? falou que disso. Existe, a indústria ela tem muita dificuldade de trabalhar com alguns tipos de personagem, né? Então, assim... Não, tem lésbicas de todos os jeitos, Pois gente. é. Inclusive as menininhas mais arrumadinhas. A gente vê muito tipo... isso em Orange is the New Black, que consegue quebrar bem isso. Ah, porque a gente sim. tem a Boo, que é uma lésbica bem butch, né? Bem butch. Aí você tem no mesmo ambiente, você tem lésbicas que são menininhas, todas fofinhas. Usa Porque, batonzinho. de novo, cara, ninguém tá preso numa caixa, né, cara? Por favor, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Voltando aqui pro e-mail. E é por isso que Dr. Who é tão maravilhoso. Os personagens têm várias camadas e evoluem. Amei uma coisa que a Thaís disse, obrigada, no início do podcast, que a série aborda os temas tranquilamente. Se tem um episódio com algum personagem LGBT, negro, velho, etc., o foco nele não se torna maior ou menor. É natural, como deveria ser na nossa sociedade. Olha, cara, é isso que é maravilhoso, não é verdade? É engraçado, né? Porque tem muito aquele lance Eu de acho falar... muito legal deixar natural. Essas coisas vão acabar se você parar de falar nela. Na verdade, é o oposto. Não. Você tem que Não. falar nelas Sim. cada vez mais. Isso. Mas de forma natural, assim, sem, tipo, transformar, tipo, num mega evento, você falar, não, Como tipo, a Globo costuma fazer, por exemplo. não, como, de novo, é a indústria A que tem isso como um indústria, todo, né? tipo, ela... Claro, hoje em dia a gente tem muita parte que fala de forma natural, por exemplo, a gente tem exemplo de One Day at a Time, que, claro, no episódio que sempre nossa queridinha, Pois é, né? no episódio que a menina sai do armário, realmente tem todo um frisson em cima disso, mas depois se torna Depois uma coisa natural. acabou. O assunto é tocado todo episódio, mas de uma forma natural, da mesma forma quando o menino tá namorando alguém, ou quando a mãe que é divorciada tá namorando alguém, entendeu? Isso. É assim que tem que ser, assim que tem que ser. Não é se isolar e parar de falar, é falar, mas de forma natural. Isso. Eu sempre fico muito feliz quando estou conversando com um amigo sobre esses assuntos polêmicos e fico pontuando que em Dr. Who tem isso, em Dr. Who eles abordam tal assunto. Apesar da série ter o poder de avançar muito mais na questão de representatividade, principalmente se comparado com o nosso querido Brasil, onde cada dia parece que regredimos 100 anos. São 100 passos pra trás, né? Pois é. Confio no potencial do pessoal de Dr. Who e da BBC. Minha nota pra eles nesse quesito seria um Capaldi, meu doutor favorito. O 12 e 13 é legal? Maravilhoso. E a recomendação de que tirem o pé do freio. Seria até melhor se acelerassem na real. Sim. Eu acho que... Mas agora... Tá indo bem. Que tá acelerando bem. Tá indo bem. Como mulher e bissexual, tenho certo receio de como serão as coisas aqui na Rússia. E por ser um lugar internacionalmente conhecido pela LGBTfobia presente, tenho ainda mais certezas de que assuntos como machismo, LGBTfobia, gordofobia e outros estão longe de estar saturados. Eles podem gerar reflexões importantíssimas e que afetarão a vida de muitas pessoas. Sim. Afinal, em um lugar em que qualquer demonstração de afeto em público é vista com maus olhos, há muito a se evoluir. Sim, cara, é foda, né, cara? É foda. Tipo, o desejo que eu tenho é que, assim, não se omita, assim, não deixe de ser você mesmo, mas se preserve. Isso. Cara, porque você sabe bem o lugar que você tá mais do que a gente. Que a gente dá para brasileiros também, né? Sim. Porque o Brasil também não é... Eu não sei o que é pior ou melhor, né? De repente você pode Não, mandar um novo recorte porque, aí pra gente pra falar como que tá sendo. É porque é um conselho meio complicado de dar, né? Porque a gente fala assim, se preserve, mas aí também é foda, né? Tipo, eu sou super contra a pessoa não poder... Ser o que ela é. Não poder, sei lá, dar um beijo na pessoa que ela ama na rua, ou andar de mão dada. Tipo, é um absurdo você não poder fazer isso. Mas, por exemplo, ela tá... Porque ela falou, né? É um país super fechado. Então, assim, saiba onde fazer as coisas, se preserve, se parece uma menina super legal, então... Sempre é bom ter cuidado. Com certeza. Ela termina falando um forte abraço pra todos e continuem um excelente trabalho. Continuaremos. Continue sendo nosso ouvinte da Rússia. Cara, que maneiro. Eu tenho um ouvinte na Rússia. É ela que é a ouvinte da Rússia. Sim! Porque tem no nosso Analytics aparece. Isso, a gente tem acesso aos dados de acesso e aí a gente fala, gente, mas tem gente da Nova Zelândia. Tem Nova Zelândia, tem Rússia, tem Eles Portugal. Caem errado Portugal tem alguns. Não, Portugal tem mais. Não, claro. mas é a gente que escuta. Como é que a pessoa cai errado e escuta? Não é possível. Fica 1h30 errado. Não, é porque tem uns países muito randômicos. Sim, e aí você fala, não é possível. Mas é tipo né? 1, 2, é pouquinho.
É isso, ótimo e-mail, sempre bom ver a perspectiva de alguém que tá do outro lado do mundo, Sim, né? cara, é muito maneiro. Maravilhoso. Vamos pro nosso segundo e-mail, Sim, que esse é muito maneiro. o título já veio curioso e já veio muito legal. O título, ele é para as pessoas que são ouvintes tanto do DWRcast quanto do The Libraries Open. Vamos matar na hora. Vai. Exatamente. O título é Um Curador Montado de Ben de la Creme. Então, vamos às explicações disso primeiro? Vamos lá. Vocês bem sabem, vocês são nossos ouvintes, vocês sabem que a gente criou nosso sistema de notas aí de 1 a 13, né? Sempre vai de acordo com o doutor que tá da vez. Sim. Mas quando a gente precisa, a gente tem notas a mais, que é o caso, no nosso caso, né? O curador ou o Valearde, dependendo da situação. Pois bem, os meninos do The Libraries Open, eles se apropriaram desse nosso sistema de notas, eles adaptaram pro meio deles, que era justamente o RuPaul's Drag Race. Então, ao invés de dar de 1 a 13 doutores, eles dão as vencedoras das temporadas. Incluindo os All-Stars. Que funciona pra gente como o guerreiro, né? Que é uma nota entre um e outro. Isso. Só que acontece, no último All-Star, sem ser essa porcaria que foi esse o All-Star 4. Esquece esse All-Star 4. No All-Star 3, a gente tinha uma das concorrentes que era Ben de la Creme, que ela ia ganhar. Todo mundo sabe disso. Ben de la maravilhosa. E ela jogou a toalha no meio. Tipo, ela falou, eu não quero ganhar nessa competição. E ela saiu. Então, assim, ela é a vencedora, de verdade. Então, ela equivale a um curador pra eles. Exatamente. Ou seja, esse título de e-mail é basicamente assim: um curador de Ben de la Creme é tipo o máximo do máximo. É o máximo do máximo dos dois podcasts, na verdade. Pois é. Vamos lá. O e-mail é da Merlin Miriani, ou do Merlin Miriani, não sei, vamos lá. Olá, Fred e Thaís. Quando dois dos seus podcasts preferidos se unem, é só amor. E depois de anos ouvindo DWRcast, vocês foram minha porta de entrada para a droga chamada podosfera. Que maravilha, que felicidade. Finalmente resolvi mandar e-mail. Tá vendo como as pessoas começam aqui e vai expandindo? E tá vendo como as pessoas demoram a mandar e-mail, cara? Às Nossa, vezes... não. Tem gente... Ó, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mas mande logo. Com certeza. Sim. Minha nota para esse podcast crossover maravilhoso não poderia ser outra senão um curador montado de Ben de la Creme. Sim. Amei o fato de vocês abordarem a representatividade em seus vários aspectos, mas fiquei especialmente feliz por tratarem da gordofobia e problematizarem a questão do cara mais velho e menina mais nova. Uma representação que sempre me causou um certo incômodo em Doctor Who. Não necessariamente pela abordagem da série, mas pelo significado imagético e social que isso carrega. Foi o que os meninos até comentaram, que eu falei, não, tem que ter muita maldade, mas realmente, tipo, em Doctor Who não tem isso. Não tem maldade nenhuma. Mas tem muito problema em cima desses arquétipos. A gente sabe, fora, né? E eu acho que a BBC também sabe. É porque também ela está consciente. É porque a série começou de um outro jeito, né? Era um avô e uma neta, então não tinha problema. A coisa foi se transformando. Mas com o tempo foi mudando, Sobre alguns pontos discutidos no podcast, vamos lá. Eu também acredito que algumas escolhas, como o cast e o visual da 13ª Doutora, vem muito dessa ideia de vamos mudar, mas não muito. Sim, Em relação à personalidade da doutora, acredito que mesmo que tenha relação com decisões executivas, sua postura mais otimista foi inserida de forma bem orgânica no roteiro. Sim. Isso porque a regeneração do Capaldi foi baseada na aceitação da mudança, em abraçar a nova encarnação. É como se a 13ª estivesse seguindo o conselho do Laugh Hard, Run Fast e Be Kind. Não, ela tá, né, cara? Ela está parece isso. que ela pegou o que ele listou e tá fazendo, né? Sim, ela levou o conselho a sério. Inclusive, ela não apareceu comendo peras. E tomara que nunca apareça. Tá vendo? Sim. Tem que aparecer ela com uma cuspindo, pera na mão e falando, jogando fora. Sai fora! Acho que foi o Fred que comentou sobre as dificuldades práticas de se colocar alguém surdo ou de cadeira de rodas como personagem fixo. E eu imediatamente lembrei da saga A Torre Negra. Sim, são livros muito bons, é verdade. Sim. Tudo bem que são livros, mas Stephen King consegue inserir uma personagem que não tem as pernas e que usa uma cadeira de rodas na década de 60 em um cenário pós-apocalíptico e funciona. Aliás, fica a dica porque é uma série de livros maravilhosos. Sim, é muito maneiro. Eu li o primeiro já. Você leu? Eu nunca li nenhum. Tipo, eu tava no ensino médio, bicho. Mas, quer dizer o quê? Que dá pra fazer. Dá pra fazer, Sim. BBC. Não, de novo, foi o que ela mesmo falou, tipo, como é livro, é mais fácil. Se fosse quadrinho, livro, áudio, é mais fácil. Agora, em tela é complicado, né, cara? Sim. Até em relação ao próprio ator, né? Imagina,
Doctor Who é uma série que corre muito, né? Eu não sei. Não sei. Ia ser meio complicado. Não sei. Sim. Mas quero ler agora que eu fiquei curiosa. Sim. Um dos pontos que senti que vocês poderiam ter abordado mais no programa foi a morte da Bill e o que isso representa, considerando tendência que a TV tem de matar personagens lésbicas. Engraçado, realmente a gente não comentou sobre A gente a gente comentou sobre a Bill, mas não comentou sobre o fato dela ter morrido. A gente falou entre nós já algumas vezes sobre isso. Mas realmente a gente... Desse lance que lésbicas morrem e a gente fala, porra! Sim, em Doctor Who é engraçado. Qual é? Em Doctor Who é engraçado porque a gente vê isso acontecendo, quer dizer, a gente vê acontecendo com uma lésbica, que é a Bill, e com uma bissexual, que é a Clara. Sim. Mas, curiosamente, as duas morrem e voltam, né? Porque a Clara morre lá no Corvo e depois ela fica naquele... ela fica presa no último centésimo de segundo ali. E vai... Todo mundo sabe que ela tá se pegando com a Mi na tarde do restaurante dela. Sim. Beleza, mas aí... Queremos spin-off. Mas não, tá morta, mas não tá morta. E a Bill morreu, e aí... Primeiro, mas ela virou... primeiro a Heather morreu. Aí a Heather virou a Poça e foi pra Mágica lá. Isso. Mágica do Espaço. Aí a Bill morreu, aí Mágica da Poça... Pode se materializar do jeito que quiser, logo tá morreu, mas não morreu. Então tá isso, né? Doctor Who também mata, mas... Mas é coisa do Mofá isso aí, deixa pra lá. Mas o que ela falou realmente é verdade. Faz todo sentido. Inclusive, acho que isso foi comentado no review do último episódio da 10ª, mas como esse programa era sobre representatividade, vale a menção. Com certeza vale a menção. Acabamos não falando. Inclusive, temos amigas lésbicas que falam disso com mais frequência, né? Tipo, olha lá, a lésbica morreu. Eu quero ver um filme de lésbica que elas não viva, morrem. né? Por favor, com finais felizes. Não, mas realmente, morrem muitos. Enfim, concordo que Class é ícone injustiçado. E amei a leitura da metalinguagem do time Tardes com os criadores da série. Foi o Telo que trouxe essa iluminação pra nossa mente, é verdade. Ele trouxe esse... Eu não tinha visto, cara. Parabéns pelo conteúdo sempre maravilhoso de vocês. E agora que eu comecei a mandar e-mails, me aguentem. É isso aí, manda mesmo. Não, mas é pra mandar mesmo, cara. Manda em todas as edições, cara. E ela fala assim, preciso começar a mandar e-mails pro Clio também. Manda pra todo mundo. Sim, cara. Eles gostam de ler e-mail. Eles leem ao vivo na segunda-feira, cara. O deles é ao vivo, diferente do nosso, então é bem legal. Abraços rubens pra vocês e também pra Rodrigo, Telo e Cairo. E sim, Brigadeiro, me liga. Maravilhoso. O Brigadeiro é o Hank, né, de todo mundo. Com certeza. Não, realmente o Brigadeiro é um cara muito bonitão. Gente, já foi, né? Obrigada por esses e-mails. Cara, eu gostei demais. Maravilhoso. Sério, eu gostei demais. E legal eu ver que as pessoas gostaram muito do tema e participaram. É legal que o pessoal gostou do tema e gostou da participação dos meninos, né? Sim. Gostou dos que os meninos são muito bons, eles são de casa também. Eles vivem aparecendo. Mas eles são ótimos. Mas dessa vez eu senti que o pessoal, não sei se eles estavam mais engajados no tema. Eles elogiaram mais a participação deles. Então é sempre legal. Eles estão ouvindo, né? Então que bom. Beijo pra vocês e sempre que quiserem voltar, a porta tá aberta, sim, não é verdade? Sabe o caminho de casa, então vocês podem realmente bater aí com a hora que vocês quiserem. Com certeza! Pois bem, pega o seu cavalo, vamos atravessar o espelho ali pro Palácio da Madame Pompadour pra revisar esse episódio de hoje. Vamos lá! Então vamos aí para a França no século XVIII, né? Ali nos 1700 e bolinhas, mais ou 1700 menos. e Madame Pompadour. Isso. E Madame Pompadour de rolha. Isso, exatamente. Para revisar, então, The Girl in the Fireplace, o 4º episódio já da segunda temporada. Sim. Esse episódio é muito maneiro, porque você vê, né? Ele começa realmente no século XVIII. A primeira cena que a gente tem é ali uma cena com a Renette, né? Que é a Madame Pompadour. Mas aquele não é nem o começo da história pra ela, né? Tipo, de novo, aquilo que eu falei na abertura. É o fim. O uso... Tá próximo do fim. Próximo do fim. O uso da viagem no tempo nesse episódio é muito maneira. Assim, demais, porque ele começa num ponto na frente daquela personagem, no viés dela. Isso. Depois a gente volta ali pra nave, que a gente nem sabe o que é ainda, e a gente ainda vai conhecer ela antes daquele evento. Em dado ponto do episódio, a gente dá a volta, a gente chega nessa cena de novo, né, cara? Tem vários pontos do espaço-tempo aí, alguns estão até meio misturados, né? Sim. Porque... É uma maluquice. Eventualmente é uma progressão, mas essa primeira cena, que não é uma linha reta, ela é uma linha reta, mas ela vai, né? ela pula. Cold Scene, viu, Tibnon? Ó, lembra quando Caraca, tinha? Mas é uma raiva incrustada, né? Sim. Tá, vai. Então a gente tem já a Madame de Pompadour já velha, né? Adulta. No alto dos seus quase 40 anos. Quando fala velha é porque ali ela tava próxima, né, de morrer já, do né? final, né, tadinha. Ela morreu com quanto?
Ela faleceu com 42 anos 42, de idade. É, bem pouco mesmo. Então ela era bem novinha, sim. Aí a gente tem essa cena dela gritando com a lareira: doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Me acode, né? E aí o Luís XV... E tem o Luís XV ciumentão, né? Que ela fala, o outro homem que eu amei que não era você. Nossa, mano. Não, mas... Lembrando que o Luís XV nem era o marido dela, ela tinha um marido também. Ela era a amante dele. Amante, ela né? era amante dele. Mas era uma parada assim, tipo... Tudo bem que é óbvio que era por baixo dos panos, mas era debaixo dos panos, que não era tão debaixo dos panos assim, né, cara? Porque todo mundo... É a França! Né, a França é foda. É a França. Fala que a gente tem audiência da França e talvez tenha ficado ofendidos. Eu duvido. Você brincadeirar. Mas é verdade, tipo, isso é falado assim abertamente no episódio, né? O 10º, quando ele se liga que era a Madame Pompadour, né? Porque em dado momento, vocês sabem, né? Vocês viram o episódio, eles se beijam. E aí ele se liga, peraí. Mas é a Renette Poisson? É Renette Peixe? Renette Peixinho? Renette Peixe? Ah lá, falou que não fala francês, mas o básico eu sei. Poisson é peixe, é peixe. Olha lá. Quem me dera... Ser um poisson, exatamente. A Renette, ela é um poisson mesmo, né, Verdade. Cara? E aí ele fala, Renette Poisson, o cara fala, aí ele, peraí, a Madame Pompadour... A amante do Luís XV, a quase rainha, não sei o quê, jardineira de marca maior. Não sei o quê, bababá, uma baita jardineira, eu peguei a Madame Pompadour, ele fica felizão. Ele né? fica nas assim, nuvens. E até quando ele explica pra Rose e pro Mickey, tipo, não é colocado de um jeito tipo, ela era amante dele. Não, é tipo, não. Ele fala, era amante do Luís XV. Não, tipo, todo mundo sabe. E ela nem queria ser, não é, que a Rose pergunta assim, mas ela quer ser rainha? Não, aí ele fala, não é, ela não quer ser rainha, ela quer ser a cortesã, ela quer ser a amante do Luís XV, ela é. Exatamente, ela amou o Luís XV, né? Eles tiveram um relacionamento por 6 anos aí, mais ou menos 5, 6 anos. Inclusive o nome Madame de Pompadour é porque ela ganhou um lugar, né, que é em Pompadour. Sim, não só isso, a Madame de Pompadour, quando você entra na Wikipédia, e sim, eu entrei na Wikipédia, porque é isso que Dr. Who faz você fazer. Quando você pesquisa, porque é isso que a série faz você fazer, na real, ela era inteligentíssima, estudou nas melhores escolas lá de Paris. Ela era nobreza francesa do século XVIII, né? E ela era a mulher de confiança do Luís XV a tal ponto que ela agia quase como uma primeira-dama do país. Então ela não era apenas a cortesã... Ela era a segunda-dama. Ela a segunda era a Gumar. Ela não era só para dar amor e prazer ao rei. Não, ela coordenava coisas. Ela era responsável por um monte de coisas na corte. Isso é uma visão meio romantizada, mas que é o que a história passa mesmo. Né, cara? A história não cita que ela, além de ser linda, maravilhosa e cortesã do rei, ela também tinha uma caralhada de dever administrativo que ela fazia muito bem. Sim, ela era da nobreza, né? Mas é que essa é uma história de amor. Mas não é uma história de amor com o Luís XV, é uma história de amor com o a Renette e o doutor, né, Exatamente, porque o Moffat, quando ele foi escrever essa história, ele deixou claro que era, sim, uma história de amor entre o doutor e a Madame de Pompadour. Porque ele vê ela criança, e aí ele passa a ver ela um pouco mais velha, e depois... Tudo bem que ela pega ele, né? Mas mesmo assim, ele viu ela criança 2 minutos, né? É que pra ele... passa rápido. É que pra ele todo mundo é criança, né, cara? Se você parar pra pensar. Assim, pra ele todos nós somos crianças. Isso é incontestável. E legal você falar isso, né? Que ele viu ela criança e depois adulta e tal. Rima um pouco com a Rose, né? Rima com a Amy. Não, com a Rose também. Ele vê, ele pega a Rose... Não, mais com a Amy porque a Amy era criança mesmo. Porque a Rose ele pega no colo, né? Ele pega neném no colo. É verdade, teve isso mas realmente rima mais com a Amy, porque o da Amy tem todo aquele lance que ele é o amigo imaginário dela. A Renette ela fala... usa essas palavras. Ele uma marca do Moffat, Ele né? fala assim, eu fui amigo imaginário da nobreza francesa, não sei o quê. E com a Amélia é a mesma coisa, né, cara? Ele chega, ela é criança, ele fica ela um tempo, ele some, quando ele volta, ela tá muito mais velha. Ele fala que vai voltar rapidinho, ele volta rapidinho, mas pra ela passou um tempão. E parece que a mesma história, né? O Girl in the Fireplace é tipo o protótipo da era Amy, né, da cara? Eleven Tower e tudo mais. Até a brincadeira com esse lance que o tempo é maluco, né? Porque, tudo bem, né? A gente vê... Quando a gente fala que é o loucão, nem é tanto, né? Porque é uma linha reta, só que a diferença é que é como se o doutor fosse dando passos muito longos, né? Só que tem esse uso inteligente do tipo, ele passa por uma porta, ele falou com a Renette, ele volta, quando ele entra na porta de novo, passou anos, é uma parada meio... Ela já tá... mais adulta, velha. né? Ela sempre na vai forma envelhecendo mais velha, em relação ao tempo que ele tá do outro lado, né? A gente até lembrou, né? Em Dragon Ball Z tem isso, né? O Templo do Tempo ali, a casa onde o Kami-sama e o Sr. Popo moram,
tem esse lance, né? Tem a sala que, Sala se eu não do me engano, tempo, né? um minuto lá aqui fora é um ano lá dentro, uma semana, um troço assim. É um negócio assim. Eu sei que um tempinho aqui lá fora é um tempão lá dentro. É uma E semana, é justamente, é algo o que acontece nisso, né? O que acontece nesse episódio. Um tempinho, parece que um minuto que ele fica fora é um ano lá na Renet, né? E a gente tem que ver que isso é uma marca do Moffat mesmo, porque o Moffat é conhecido por trabalhar bem a viagem no tempo. né? E brincar Ele com esse usa lance brincar de com conceito. um tá na frente, outro tá atrás. Não é tipo... Porque geralmente Doctor Who é sobre... eu viajo no tempo, então eu vou pra qualquer lugar. Não, ele usa aqui de outra forma, de uma forma até mais profunda, mais aprimorada. Tipo, a gente sempre brinca, né, disso. Tipo, nossa, será que passou um tempo diferente em outro lugar? Nesse caso, sim. E é engraçado que no final do episódio o Luis XV vira pro doutor e fala: nossa, parece que não passou nenhum dia pra você. Não, passou minutos. Não passou um dia pra ele, passou horas, né, na verdade. E é engraçado isso, porque você vê que até esse conceito parece ser um protótipo de tudo que o Moffat vai trabalhar lá da quinta temporada pra frente. Exato, é a marca do autor, porque né? você vê que com o lance da River, ainda é mais complicado que isso, né? Porque É mais Wibbly Wobbly, ela né? anda ao Bem contrário mais. da linha do tempo dele e tudo mais. Que também é um conceito super legal. Pois a é. linha ao contrário. Sim, mas né? parece que ele começou a brincar com esses usos da viagem do tempo fora da caixinha nesse episódio, né, cara? Sim, foi aí mesmo, com certeza. E, enfim, temos aí então... Canonicamente falando, né? Porque agora, Canonicamente para falando. pensar em Curse of Fatal Death, ele faz com o mestre Vixe, também. Maria. Lembra que o mestre cai no fosso e um segundo depois ele aparece velho, saindo já? Que ele fala, eu escalei o fosso e ele depois cai de novo, aparece de novo. Então, o Moffat consegue extrapolar o conceito da viagem se você no parar tempo. pra pensar, todos os trabalhos dele é assim. Em Curse of Fatal Death, ele brincou com esse lance do tipo, o cara acabou de cair, ele já tá voltando, porque pra ele passou muitos anos. Isso. Aí, no Madame Pompadour, ele mexe com esse lance de tipo, aqui fora é um tempo, lá dentro é outro. E mais pra frente, quando ele pega pra showrunner, ele brinca com esse lance de ela é num sentido ali do tempo, você em outro, e ainda tem elementos no meio. Pra mim aconteceu, pra você não aconteceu, vamos sincronizar os diários. Tipo, tem toda essa brincadeira Maneiro, que eu não leva tinha a viagem pensado nisso. do tempo pra um outro patamar, Sim, né, na sim. realidade. Às vezes bem feito, às vezes nem tanto, mas nesse caso... muito bem feito. Sim. Em Curse também. Porque esse é um episódio que inclusive foi indicado pro prêmio Nebula Legal. e também pro Hugo Award e ganhou em 2007 como Best Dramatic Presentation Short Form. Ou seja, esse episódio ganhou prêmios. Ganhou o Hugo. Ganhou o Hugo Cara, e foi indicado maneiro. pro Não, mas Nebula. ele ganhou o Hugo. Isso Sim. porque indicado um monte de gente né? Agora ganhar. Sim. Então, Maneiro, assim, maneiro. é um episodiaço. É muito bom mesmo. Enfim. Esse é um daqueles episódios que o pessoal fala, qual episódio é bom pra começar? Vocês sabem a minha opinião, tem que começar do começo, né? Tem que começar ali Pra de começar, Rose. eu acho que não. Mas é um dos, melhores, esse, assim. Esse é um episódio que, sei lá, um parente, se ele visse te assistindo, ele ficaria fisgado ali. Eu acho que sim, principalmente por esse lance de passar mais tempo pra ela do que pra porque ele. é um conceito que É legal, de assistir, né? é bacana, né? Eu acho que não dá pra apresentar como primeiro episódio, porque tem todo o lance da Rose e do Mickey, que eles ficam... Eles são coadjuvantes nesse episódio, não então, faz diferença. eles ficam mais apagadinhos. E é louco, né? Pensar que essa é a primeira viagem do Mickey. Coitado, né, cara? E ele meio que não faz tanta coisa que pra assim. ele Nem já tá a Rose faz Mas tanta na real, coisa, pra sabe? ele é legal ter sido assim mais tranquila. Porque a gente vê, tudo bem, ele teve aventura ali com a Sarah Jane no episódio anterior. Que foi ótimo. Ele já teve outras aventuras, mas Ele realmente. teve. Viagem, enquanto companion de viagem, essa é a primeira. Mas é bom ela ser um pouco mais, eu vou botar entre 1 milhão de aspas, tranquila, porque não foi. Não foi. Porque também se ele pegasse um negócio muito complicado de cara, ia assustar ele. Eu acho que sim. Você vê que quando ele sai da TARDIS, que ele tá na nave, ele pira, nossa, eu tô numa nave, que legal, tipo... Ele ainda tá ficando deslumbrado com isso. Ainda Calma. os primeiros passos Isso, dele, isso. né? Muito legal. Mas eu sinto que eles ficaram um pouco mais abafadinhos, porque é um episódio histórico, então tem que ser centrado na figura histórica mesmo. Você sente que a Rose, ela tava... Parece que ela tá de saco cheio do Mickey o episódio inteiro? Não, eu senti que ela tá com ciúme da Madame de Pompadour. Não, mas não parece... Óbvio. Sim, talvez pode ser o reflexo, né? Mas Com sempre certeza. as cenas que ela tá com o Mickey, por consequência o doutor tá com a Renette, Aham. parece que ela tá de saco cheio por estar com o Mickey e não com o doutor. Mas pode ser só o fato dela não estar com o doutor. Eu não senti. Na verdade, a gente viu no episódio passado, a gente inclusive comentou no podcast, que ela não queria muito que o Mickey fosse, né? Ela não tava muito afim. Mas, por exemplo, quando ele fala, chega nesse episódio, ele começa a andar pela nave e ele fala assim, nossa, que legal o universo. Aí ela chega ali na janela e fala, viu? É assim que é viajar com o doutor e tal. Acho que não, acho que ela tá ok já com a ideia. Eu acho que
pra ela, beleza, já. Mas de qualquer forma ela tá incomodada o episódio inteiro. Não é uma ideia que ela ama ter sim. o Mickey na Tardes, mas eu acho que tudo bem. Sim. Por enquanto. Pelo menos por hora tá beleza. Sim, mas o incômodo dela é notável, assim. Tipo, dá pra ver que ela tá incomodada pelo doutor estar com outra mulher. Ah, não, esse não é o episódio mais alegre pra Rose. Sim. Definitivamente não. A Rose, ela brilha muito em vários outros episódios. Nesse, não. Primeiro que o doutor tá lá, todo apaixonado, não tá nem aí pra Rose. Pra Rose tá lá. E é engraçado porque tem uma hora que E ela tem vai o ajudar, Mickey. que ela chega a ajudar a Madame Pompadour. Sim. E você vê que elas meio que rola uma leve amizade ali, que ela fala... Porque a Madame Pompadour já Uma sabe muito... cumplicidade. já sabe muita coisa dele, né? Porque teve aquela troca ali de mente e tudo mais. Isso. E aí ela fala um negócio que a Rose meio que entende, né? Aí, tipo, ela fala, ele é sempre perigoso. Sempre estar com o doutor é estar com o perigo que vem com o doutor. E aí a Rose fala, nem me fala, né? Aí você vê que tem uma leve sincronia entre elas duas ali. É aquela coisa, né? O lance das Companions saberem muito bem o que é. Na verdade, a Raynette nunca se torna Companion. Tadinha rainha. dela, deveria se tornar Companion. Não, mas aí vai zoar ele no tempo, né? Só se ele tirasse ela, mas ele não ia dar, né? Ele ia levar ela pra uma aventura, ou mais aventuras. Mas, de qualquer forma, a questão é... Só eu sei o que essa pessoa tá passando. Sim. E a gente sabe que viajar com o doutor... é dor e delícia. É a parte boa, mas também tem parte ruim junto. Não tem jeito. Vida, né? Os monstros, ela fala dos demônios e dos anjos, dos monstros. Porque eu cortejaria demônios só pra ter um bom momento com um anjo, né? Isso. Aliás, ela esse episódio fala tem muita bem pra caraca. frase maneira. Ela fala muito bonito francês, né? Os franceses são tudo floreado, Queria né? ver esse tudo em francês. Eu queria tudo em francês, né? Que a Thais tá traduzindo tudo pro inglês, caralho. Queria ver como era em francês. Em francês. Então é isso, né? O papel da Rose e do Mickey, basicamente, é dar uma dica do que está acontecendo com o lance dos droids, né? Que eles falam que eles encontraram partes humanas na nave. Mas é isso! Sim, mas é engraçado. É pouquinho, é uma contribuição pequenininha. É engraçado você pensar que, dependendo de quando esse episódio fosse ao ar, poderia não ter Companion ali, né? Podia ser um episódio... não precisaria, não precisaria. Esse episódio muito bem poderia ser um daqueles episódios da temporada que não foi temporada, sabe? Que era só aquele sozinho, ou... Por exemplo, a gente tem o Voyage... Doutor sozinho, a gente tranquilo. tem o Voyage of the Damned ali, que é ele com a Astrid, né? É um episódio inteiro ele sem Companion e ele faz a Companion da vez. Poderia muito bem trocar um episódio com o outro, não faria diferença, porque Mickey e Rose nesse episódio não faz diferença. Daria pra ser outra pessoa descobrindo. Igual o episódio do Nick Gaiman, do Doctor's Wife. Sim. A ideia central era só o doutor com a Idris, né? Na verdade... Tinha a Amy perdida, mas depois ele teve que acrescentar o Rory. O Rory, mas assim, a primeira versão do roteiro mal tinha eles. Tipo, ele teve que acrescentar a Amy e o Rory, porque por contrato... Primeiro ele teve que acrescentar a Amy, depois ele teve que acrescentar o Rory. Eles estariam ali. Mas assim, dá pra ser uma aventura. Vamos supor, se fosse um audiodrama, se fosse um livro, se fosse um quadrinho, seria só o doutor com a madame. Não, isso sem dúvida. Novo, é por contrato mesmo. Sim, se fosse qualquer outro espaço da série, talvez fosse o doutor sozinho. E ela não seria uma história menor, não. Acho que ia ser tão boa quanto, assim. Não, porque, sem tudo bem, dúvida. É claro, né? O roteiro pede, então você adequa os personagens ali e você dá importância pra eles, né? Por mais que seja menor, né? Tipo, eles descobriram que na nave tem um coração, eles precisam ter um propósito tem ainda um que olho. pequeno, né? Mas você vê que poderia muito bem ser o doutor voltando ali rapidinho pra ver um negócio, e aí ele vê essas partes, entendeu? Sim, poderia. Ele conseguiria descobrir. Sim. O roteiro só fez eles fazerem isso pra dar um propósito pra eles ali. Sim. Enfim, a gente tá falando muito da Madame de Pompadour, bababá, mas a gente tem que falar do vilão do episódio, que são os Clockwork Droids. Que são vilões. É engraçado enquadrar eles como vilões, né, cara? Porque, por exemplo, a gente tem o... eles são, né? Não, eles são vilões. Eles são, sem dúvida. Mas você vai entender porque eu tô falando que é estranho enquadrar meio... eles. Porque eles não estão fazendo aquilo por sadismo. Maldade, Tipo, não é como se eles fossem os Cybermen, que eles pegam humanos... Ou Daleks, porque... né? Tudo bem que na cabeça deles eles estão fazendo uma coisa boa, mas é um ato de maldade. Esses robôs, eles não pensam. Por exemplo, um Cyberman, por mais lobotomizado maluco, consciência coletiva que eles sejam, eles são maus. Tipo, eles têm consciência. O Dalek é a mesma coisa, ele pensa. O Clockwork Droid, ele não pensa. Não, ele não pensa. Ele age... De novo, esses são os droids de reparo da nave. Tipo, eles estão seguindo a programação deles. São droids pra começo de conversa, não, mas né? aí, não, mas poderia ser um droid sapiente, o C3PO pensa. Claro, mas é que nós temos vilões
humanos ou alienígenas com consciência. Esses caras são só droids. Eles estão fazendo o que eles estão programados, né? Só que aí... Exatamente, é o protocolo. As leis de Asimov vão pro caralho porque eles não têm muito... Esquece Asimov. Eles não têm muito... Assim, os fins justificam os meios. Então, assim, qual é o protocolo? Tem que proteger a nave a todo custo. Ela não pode parar de funcionar. Por mais que isso faça você matar a tripulação pra fazer a nave funcionar, pra pegar peça. Eles não têm o limite do tipo, não... Essa a integridade diretriz, humana é maior do que a integridade da nave. Eles não têm a diretriz de não podemos ferir humanos, nem que isso signifique ferir humanos. E isso, né, assim, isso já é uma coisa que faz te pensar, né, tipo, tudo bem, eles são os vilões, mas é meio nebuloso, né, eles seriam ou não os vilões. E esse episódio se torna mais legal ainda quando a gente vê ele hoje. Porque assim, quando eu assisti a primeira vez, os Clockwork Droids, eles eram personagens dessa história. Ponto. Acabou. Hoje a gente foi assistir esse episódio depois de já ter assistido diversas vezes Deep Breath. Ali, a estreia do Capaldi. A estreia do Capaldi. Que o vilão, o homem do meio rosto, muita gente não lembra. O homem de meia face. Mas ele é um Clockwork Droid também. Exatamente. Só que já inclusive, no estágio mais avançado. É uma outra, parece que é uma outra vertente dos Clockwork Droids, né? É uma versão mais avançada. A gente comentou isso até no review de Deep Breath, ali, né? Que no Deep Breath a gente tem a SS Maria Antonieta, né, cara? Isso. E aí lá é a nave que faz aí, que rima com a SS Madame Pompadour desse episódio. Nesse episódio, qual é o lance? Os Clockwork Droids, eles têm a diretriz de vamos consertar a nave pra poder fazer ela funcionar. E aí, se a gente tiver que pegar partes humanas, também não tem problema. Fazer o quê? E como a nave é Madame Pompadour, eles fazem essa associação errada de que eles precisam do cérebro da Madame Pompadour na mesma idade da nave. Tem uma lógica robô por trás. Tem uma lógica robô. Porém, eles, enquanto, entre essas pessoas, do que eles são feitos? Do que dá. Então, assim, você vê que eles são droids que eles se constroem com o que dá pra se construir. Então, eles são feitos de partes de relógio, eles se vestem com roupas do local pra se camuflar no local. Pra se camuflar, super. Mas assim, eles são essencialmente máquinas vestidas. Essa é a função deles. Eu gosto muito, a gente falou aqui, né, do visual deles, principalmente da cabeça, né, e das engrenagens. Quando você pensa que o próprio tem as engrenagens mesmo, isso é muito legal. Funciona, tá ali na tela, né? Sim, legal ver rodando ali. Pois bem, eles têm todo esse... São feitos de coisa. Já o Clockwork Droid lá de Breath é uma outra parada. Outra diferente. Eles tanto reparam a nave com partes humanas, com partes vivas, na verdade, tanto que a gente vê que eles chegam a colher até do dinossauro, quanto a eles mesmos. Você vê que o Homem de Meia Face, ele não é só um monte de coisa de máquina, ele tem pele. É uma reconstrução. Ele pegou seres humanos e foi se montando. Então a mão é de um cara, o rosto é do outro, tipo... É um nível de Clockwork Droid que eles não fazem só pra nave, eles fazem neles também. E é legal porque, de novo, a gente tá falando do Moffat e é um conceito que ele extrapola. Ele tem um conceito aqui, in The Golden Fireplace, que é o lance do Clockwork Droid, que ele pega partes humanas para a reconstrução... Da nave. E ele E ele extrapola para a reconstrução deles próprios. É muito maneiro. E ele usa isso como metáfora... por um doutor completamente novo e recém-regenerado para dizer, as minhas partes são novas. O que isso significa? Eu ainda sou o mesmo homem? Eu sou um homem bom? Se você tira o cabo da vassoura e a cerda e você troca por outra, é a mesma vassoura? E aí? Então ele faz o uso dessa metáfora da reconstrução para construir o personagem do próprio doutor recém-regenerado, que é o Capaldi. Sim. Então, assim, é muito legal. Mostra a evolução dele como escritor mesmo, como roteirista. Assim. Nesse episódio, né, no Golden Fireplace, o conceito dos Clockwork Droid já é muito legal, né? No Deep Breath fica mais legal ainda, pois né? E é engraçado porque enquanto nesse episódio eu me pergunto se os droids são realmente maus ou se eles são só uma programação errada. Eu nem cheguei a me perguntar isso. No Deep Breath, não. Ali, o Homem de Meia Face, ele é ruim, ele tem consciência ali do que ele tá fazendo. Ele tem consciência. Tanto que ele busca... É verdade. Foi o que o Capaldi explica, né, no episódio. Ele pegou tantas partes humanas que ele já tem conceitos humanos. Entre esses conceitos... vontade e o lance de, tipo, ir pro lugar seguro ali, pro paraíso. O paraíso, né? Então né, aquele já tem consciência. Aquele é ruim.
Aquele tá matando sabendo. Sim, eu também acho. Mas é muito legal ver que o conceito começou aí. Sim. E aí, claro, né, uma das primeiras cenas é o doutor ali no quarto dela. Aí ele fala assim, não, mas a gente acabou de se falar pela lareira. E ela fala assim, não, isso já faz uns meses. Então aí a gente já começa a ver que a coisa não é exatamente igual pra um e outro. Nessa cena você já mata que tem essa passagem de tempo. É muito legal porque não é preciso ser dito, né? Tipo, não, sempre tá que eu entro... natural. Não, ela fala e você se liga, né? E é isso. Essa é a regra que ele já estabeleceu Sim. de como funcionam as coisas, né? E é muito legal porque ele fala assim, fica na cama, cuidado. As mãos, não bota as mãos na beiradinha e Fica tal. coberto, senão o capeta puxa o pé, né, cara? Mas é por isso que a gente se cobre, porque senão o capeta puxa o pé. Com certeza. E aí ele olha embaixo da cama, cara, que medo me deu. Então, dá um a gente sustinho. lembra que é uma falha. Ele curte fazer um behind the sofa, Um né? behind the sofa. E aí ele já vê que é o Clockwork Dog. Inclusive tem o lance do relógio, né? Que tá quebrado. tá quebrado. Na verdade, só serve pra ele sacar que tem alguém ali. É um misleading, né? Porque ele vê o barulho do relógio, ele olha pro relógio, tá quebrado. Ela fala, ele tá quebrado, já tem um tempo. Ele fala, tá, mas se ele tá quebrado, da onde E veio o esse barulho? E aí que a gente é revelado ao droid, que é muito legal que você vê que o doutor, ele tá num limiar ali de... Ele não sabe se ele tá... Não é nem assustado, né? Mas se ele tá ali encarando esse monstro, né? Como um monstro mesmo, ou se ele tá fascinado com a beleza dele. Então, eu acho que é as duas coisas, ele né? fala assim, nossa... Como sempre, o doutor tem isso. Eu não queria ter que quebrar você, porque olha como você é bonito. Tipo, é um pecado eu quebrar um negócio tão bem feito. Mas eu quebraria se eu precisasse. Né? Pois é, tipo, eu tô fascinado porque eu acho tudo isso lindo. Eu acho ciência lindo, eu acho o funcionamento tem um lance com relógios, né, também. Ele é sobre o tempo, né? Pra começar. Mas ele acha lindo. Tipo, eu lembrei muito da cena da Jodie lá no... Nem lembro qual foi o episódio agora. Acho que foi o do Pting. Que ela olha aquele negócio lá funcionando e fala, mas é lindo. É isso. O Tsurano Conundrum, o negócio que parece a tarde e não é a tarde. E tipo, o doutor várias vezes ele fala que algo é lindo. Sim. E que tem a ver com ciência, com a magia do universo, como as coisas funcionam. A gente vê isso ele é fascinado. Acho que é isso que faz ele viajar. É porque ele é fascinado por essas coisas. Ele quer ver essas coisas. Ele viaja pra ver essas coisas, entendeu? A gente vê até aquele episódio que o geral gosta lá, que tem a música, Rings of Acater. Sim. Que tem o negócio lá pegando fogo, sendo tudo, e ele fala, nossa, mas é um lindo. show, né? É bonito. Exatamente. Porque a natureza, ela é bonita e ele quer ver tudo isso no universo, né? Ele extrapola, né? Sim, quando você pensa que fogo é uma coisa bonita, mas ele, se tiver demais, ele destrói. Isso, exatamente. É uma destruição. Enfim, o episódio fica brincando com essa passagem do tempo... Ida e volta, ida e volta. A maior parte do episódio é que assim, esse episódio é engraçado, né? A gente comentou que a gente termina o episódio parecendo com o Padre Washington escutando música no ônibus, porque ele termina na bad, né? Termina tristão. Mas ele é um episódio super leve ao longo, né? Não, porque o episódio ele é engraçado. O relacionamento do doutor com ela é uma história de amor, é engraçado. Tem altas e é bonito. insinuações. Tem várias insinuações. Primeiro tem o lance que eles se conectam mentalmente. Isso é legal. O doutor, ele não faz... O nome disso é contato, né? Em Senhor do Tempest, né? A gente vê que tem o contact, né? Geralmente o contato é entre um Senhor do Tempo e outro, ou entre um Senhor do Tempo e uma Senhora do Tempo, entre galifreianos ali, né? Aparentemente. Não sei se você obrigatoriamente tem que ter feito a academia. Talvez seja algo que você aprendeu na academia, mas enfim. Mas o doutor, ele consegue fazer essa ligação leve com pessoas normais. Você vê que ele faz com o Craig lá na frente. Sim. Tudo bem que é dando só uma cabeçada, né? Ele não faz... Dá uma cabeçada nele. Ele vai dar uma cabeçada nele. No Craig, dá uma cabeçada. Mas tem esse lance que às vezes ele pega, ele encosta assim, ele vê parte da memória da pessoa. A gente vai ver que ele passeia pelas memórias, né? A gente vê que ele consegue até apagar memórias, porque ele vai fazer... Ele suprime as memórias da dona lá pra frente. Exato. Mas nesse caso, você vê que quando ele vai pra ver a mente da Renette, ela vê a dele também. E é muito legal a simplicidade que ela explica, porque assim, ele faz, né? Aí, conforme ele tá falando com ela vai falando coisas dele, e aí que ele se liga. Ele, pera, você tá me chamando de doutor, você tá falando coisa que você não deveria saber. Como você fez isso? Aí ela fala, é simples, quando você abre uma porta, coisas passam tanto de um sentido quanto pro outro, né? Você vê que
a explicação das coisas bizarras e mirabolantes pra ela é simples, né, É tudo muito simplista. E é muito legal outra coisa que ela fala. Mas é bonito. É lindo que ela fala. Que garoto solitário, que infância solitária. Sim. Tão sozinho. Ele é tão sozinho e agora mais ainda. E a gente vê que lá pra frente tem isso, né? A gente vai ver ele no episódio que a gente descobre o medo do Capão Listen, Listen. né? Listen. Ele era meio sozinho mesmo, porque ele não queria ir pra academia. Isso e aí aí. ficava, você é um fracote de merda, você não vai conseguir, não sei o quê. E ele era meio sozinho. Você vê que Ele sempre foi. Ele sempre foi um cara de poucos amigos, né? Sim. O Mestre era um amigo dele, o Drax foi um amigo dele, mas assim, ele tinha ali a galerinha do mal ali dele da academia, mas Sim. ele não era um cara de tipo 40 amigos. Não, de forma alguma. Ele começa a compensar essa E falta de até amigos. esses aí viraram inimigos eventualmente. Pois é, não, que a alguns, Honey, né? o Drax mestre. não virou, mas enfim, você vê que ele vai compensar essa falta de amigos na infância quando ele vira o doutor mesmo, que ele começa a andar com vários companions de vários jeitos diferentes, em várias épocas diferentes, né? Pois é, e é muito legal ela ver esse lado dele. Porque é um lado dele que nem muitas companions não conhecem. Sim, sim. Você vê que ela menciona, inclusive, não fala da Guerra do Tempo, mas o fato dela falar, agora você tá mais sozinho ainda... É um indício de que ela tá vendo que ele é o tá último. mais sozinho, exatamente. E aí isso me levanta duas perguntas na cabeça, na real. Tipo, vamos lá, ela fala, você tá tão sozinho, então... O que ela viu foi a verdade na cabeça dele de que ele é o último da espécie, que ele genocidou todo mundo na Guerra do Tempo. Então, beleza, as memórias que estão reprimidas dele, ela não acessa. Porque a gente sabe que nessa altura do campeonato ele já salvou a Guerra do Tempo. Né? O guerreiro não destruiu. Mas talvez sejam coisas que só ele se lembra. Então, é exatamente isso. Que Que sim, em né? Day of the Doctor, o que acontece? A gente tem o guerreiro, o 10º e o 11º. Sempre que tem uma história multidoutor, a memória fica com o mais da frente. Então é sempre o 11º vai lembrar de tudo. Os anteriores não lembram. Assim que eles vão embora, a cabeça deles meio que dá um estalo e eles não lembram mais. Então pode ser isso. Então assim, ele tem essas memórias suprimidas ainda. Porque o guerreiro já salvou Gallifrey com o 10º e o 11º. Só que como apagou tudo, ele não lembra. Então não consegue acessar. Exatamente. Isso é uma coisa. A minha outra pergunta é... Será que ela sabe o nome dele? Porque isso não tá suprimido. Essa é a pergunta que mais me chama atenção. Sim, porque assim, isso não tá suprimido na cabeça Dessa dele. Ele leitura. sabe o próprio nome. Porque ele só não conta pra ninguém. Ela fala de um jeito que ela dá indícios de que, tipo, mas doutor também é só um título. Você também esconde algo. Sim, sim. E ele até, na hora que ela ele fala... dá aquela trancada, né? Ele dá aquela trancada. Ele olha assim, ele faz aquela cara, tipo, você tá vendo coisas que você não pode ver. Então ele já fica meio cabreiro. Ele até fala uma hora pra ela. Ele fica meio bravo até. Quando ele tá olhando o Tennant não tem muita paciência com as pessoas, né? Ele já fica bravo. Ainda mais nesse começo, né? Vixe! Quando ele tá mexendo com a cabeça dela primeiro, ele fala assim, se chegar em alguma coisa que você não quer que eu veja, você fecha a porta. Que aí eu não vejo. Se você forçar, eu não consigo ver. E aí é justamente o que ele fala, você tá passando dos limites, você tá vendo coisas que eu não queria que você visse. Porque ele também deixou escancarado ali, né? E ela é esperta, né? Ele não imaginou que ela ia ver de volta, né? E eu acho que assim, ela tá conhecendo ele agora, tipo, ela não sabe que ele é um cara reservado, que ele é um mistério, né? Não, ele é só um cara pra ela, entendeu? Sim. Então, assim, ela não em nenhum momento sentiu medo de entrar nessas memórias, porque pra ela tava ok. Sim, tava por aberto. mais bizarro que entrar em memória seja, né, cara? Mas é o conceito que a série dá, né, Sim. pra gente. E a gente vê que eles conseguem acessar memórias uns dos outros. Sim, né? e a gente vê que mais pra frente, quando a Rose fala com ela, que a Rose tenta explicar pra ela o que é a nave, né? Ela fala, tem um navio no espaço, não sei o quê. E aí a explicação é tão bizarra que ela fala assim, pera, deixa eu ver se eu entendi. Lá de onde você vem, tem um vessel, né? Tem uma nave que não tá no mar, não tá nada. Ela explica com uma sutileza que só ela consegue. E aí você pensa, pode ser porque ela já viu a cabeça do doutor, então ela viu... Por exemplo, ela consegue conceber uma nave, por mais que ela não tenha visto... A Rose, ela fica com um pouco de cuidado de falar, né? Tipo, bom, ela é do século XVIII, então pera. Como é que eu vou explicar isso pra ela? Sim. Mas, além dela já ter visto as memórias do doutor, ela não é nenhuma menininha. Ela é esperta, ela é inteligente, ela é estudada, ela é da alta corte, ela sabe se comunicar bem com palavras. Por isso que quando ela fala, a Rose fica impressionada. Sim. Porque ela consegue resumir um conceito tão complexo em algo tão simples que a Rose fala, nossa, isso mesmo. Ok. Bem que ele falou que você era inteligente, né? Uma curiosidade legal é que essa cena entre a Billie Piper e a Sophia Myles... Sophia Myles. Ela foi cortada e aí o Moffat viu e falou assim,
descorta, eu quero a cena inteira. Que legal. Ia ser menor o diálogo entre Olha aí, elas. que maneiro. Então, ele deixou o diálogo ser um pouquinho maior pra estabelecer a conexão. Eu não sei o que tinham cortado, mas eu sei que ele descortou. Olha que maneiro. Ele falou assim, vai entrar a cena inteira. Ele deu um Ctrl Z ali. Ele falou, vocês cortaram? Porra é essa? Coisas? Porra que é legal. essa? Que maneiro. Ele bateu o pé pra deixar a cena na íntegra. Que maneiro. Muito bacana, né? Tem várias curiosidades sobre esse episódio. Não sei se eu já falo. Não, vamos deixar falar no final, né? Tá bom. Tem coisa pra falar, porque, por exemplo, legal. a gente vê que. A gente já comentou agora rapidinho, né? Sobre esses inuendos, né? Essas brincadeiras ali com conotação sexual, mas que nunca é comprovado vamos falar que tem ou disso. não. Vamos lá. A gente tem um episódio ali do Dr. Dances em que fica estipulado que a dança, né? Isso não é só em Doctor Who, né? Não. Geralmente dança... Isso é ficção. Dança é associado a coito, só dá sexo. Porque, enfim, animais... relação sexual. Animais dançam pra poder acasalar, gente, né? Animais fantásticos. Então, tem a dancinha do acasalamento. Não só os fantásticos, animais normais. Aqui você vai... leão, ele tem ali a corte dele, né? Não é uma dança, tipo, ele não tá dançando ali o arrocha com outra leoa, né? Mas ele tem ali todo um passo que ele dá. Aves fazem isso também. Sim. É normal. Dança geralmente é associada a sexo. Sim. Até na natureza. Tá. E aí a gente em Dr. Dances fica subentendido, tem esse subtexto de que o lance do, olha, o doutor... Olha, eu sei dançar. É tipo assim, olha, eu faço coisas também. E a gente, inclusive, falou isso mais a fundo lá no podcast, né, do Dr. Dances, que também é um episódio do Moffat, o primeiro dele, inclusive. E na série canônica. Na série canônica, tirando o Curse of Fatal Death, que obviamente é a melhor coisa que ele já escreveu na vida. Isso não tem desculpa, Isso cara. não tem, né? Curse of Fatal Death Enfim. A primeira terceira doutora da história dele, né? Então, exatamente, Jonah Lumley, beijo. Então, a gente explicou isso mais a fundo lá naquele podcast, né? Primeiro, é o primeiro episódio do Moffat, e o Moffat é conhecido em sua era por dar uma, entre aspas, e de leve sexualizada no doutor. Lembrando que o 11, ele tirou isso. O 11 ele tirou a sexualidade do 11. Ele era o cara... engraçado, né? Porque ele era o que tinha mais, porque ele era o que casou. Ele era o que tinha mulher em cima o tempo todo. Sim. Mas ele era o mais... Então, assim, o que ele fazia. Mas ele era o mais awkward, do tipo, quando ele via os companheiros beijando, ele ficava desconfortável, né, cara? E o Capaldi também não tinha esses shenanigans, não. Não, mas quando ele vê a River, é porque ali ele é um gentleman, né, cara? Ele é o marido que chegou de viagem e foi ver a esposa. Na verdade, eu acho que essa é a melhor história de amor que o Moffat já escreveu. Não, sem dúvida. Da River com o 12. Brincadeiras à parte, a né? melhor doutor e River é ali em Husbands of River Song, não tem dúvida alguma. Mas a gente também tem toda essa novidade do doutor ter interesse, porque a série clássica ele não tinha. Aí veio o Paul McGann. Aí ele ficou com a Grace, aí abriu as portas pra ele começar a fazer isso. Sim. Veio o Eccleston, ele tem um relacionamento amoroso com a Rose. Sim. E isso se estende com o Tennant. Sim. Isso é óbvio. E aí se estende com o mãozinho depois, né? Isso. Mas enfim. E além disso, o Tennant é o cara que tem um caso com a Madame de Pompadour. Exato. Aí eu quero chegar, porque ele não tem essa... Não aparece, óbvio. Não, então, mas é que ele não tem essa coisa de não vou ficar com ela não, porque eu sou o doutor. Não, ele fica assim. Ele tá afim e ela tá afim. Ele fica assim, ele volta da festinha animadíssimo, então, entendeu? É justamente sobre isso que eu queria chegar, porque tem a cena que é assim, eles estão ali, e aí ela fala, você... E dançar, você dança? E aí ele hesita, ele fala, não vou fazer isso aqui. Ela fala, não, dançar comigo você pode. E ela pega ele pela mão e ele sai da cena e a cena corta. Isso! Fica, claro, né? Aí quando ele volta, ele tá tipo empolgadão. Tá bebaço. Meio bêbado, com a gravata na cabeça, tipo... Dá a entender que, sim, quando ela falou de dança, ele tava só falando de dança mesmo, eles foram pro baile, ele inventou daquele de banana antes da hora. Isso! Mas fica o subtexto de que houve relação sexual em algum momento ali. Além disso, a própria Rose, que eles estão em apuros, a Rose e o Mickey, e ela pergunta, onde você tava? Aí ele fala assim, entre outras coisas, eu estava no baile. Então, assim, entre outras coisas.
E ele fala de um jeito como quem quer dizer, então, me dei bem, Lembrando que umas cenas antes, ele tava todo feliz porque ele fala, a Snugged, não é? A Snugged Madame Pompadour. Eu peguei a Madame Pompadour. E ele não tem trava em relação a isso. Tipo, ele é o doutor que pega geral, fim. Tudo bem, isso sabe? chegou a ser levantado pro próprio Moffat em algum áudio comentário, era ele com o Noel Clarke. E ele chega a falar que quando ele escreveu isso, ele só tava falando de uma dança mesmo. Eu vou fazer o seguinte, Moffat, finge que você pensou isso mesmo e a gente finge que acreditou. Acredita. Porque foi mal, cara. Parece muito Eu só tenho uma coisa pra falar pro Moffat. Tá. Tá bom. Todos nós somos a Mônica no computador. Tá bom que foi só isso. Claro que não. Não, e a gente o sabe. ponto é, se não for, vamos supor que seja só dança mesmo, tudo bem, tá ali. Mas se quiser analisar todo um subtexto ali do lance da dança, ele tá sozinho com ela se apaixonou por ele porque ele foi ali o homem idealizado dela, porque ela viu desde criança. Sim, claro. Dá pra tirar também. Eu acho que sim. Eu acho que... E também não tem problema. Por exemplo, muita gente reclama, apesar de ser meio bizarro, porque ele viu a criança e... Enfim, mas isso aí é uma problemática que a gente não tá analisando aqui. A gente já falou que pro doutor todo mundo é criança. Então... O que faz tudo ficar bizarro. Pior mas ainda. Tudo bem. Vai. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte. A gente sabe que existem muitas críticas em relação ao Moffat e à sexualização. A gente já falou disso. Isso é mais pra frente, isso é River Song, isso é lá pra frente. Mas a gente também sabe que até dentro da era Davis, sim, e principalmente do Tennant, em questão a era Tennant, tem muita gente, fãs antigos da série clássica do UK, gente, não é ninguém do Brasil. As pessoas no Brasil não assistiam Doctor Who antigamente. Antigamente que eu digo, tipo, nos 70. Tipo, nos 60, 70, 80. Eles veem problma nisso. Eles não acham bacana. Não todos. Tem uma parcela dos fãs que são tem uma parcela mais que não gosta. Conservadores, assim, que falam que o fato do doutor se envolver amorosamente com as companions é errado. Isso. Tá. E aí, assim, gente, tem que agradar a audiência da época, né? Mas isso não é só da época, não, moço. Sabe por quê? Porque, assim, tudo bem, na série a gente tá vendo isso, de novo, isso não tá na conta do Moffat, isso tá na conta da era moderna como um todo, que o Davis também colocou... Também acho. O Moffat não tava escrevendo todos os romances do Dr. com a Rose, tava lá. O Moffat não tava escrevendo... Foi o Davis. O Moffat não tava escrevendo a Martha implorando pro doutor ficar com ela. Foi o Davis então, também. são os dois fizeram isso. O ponto é, a gente vê até em Universo Expandido isso acontecendo, cara. Sim. O oitavo doutor... Mas é que o oitavo, né? Não, mas o ponto não é... Sempre foi saidinho. Então, mas e lembrando que ele também não é do Davis nem do Moffat. Pois é. Com a Charlie tinha um lance, tipo, ele claramente amou e ele perdeu. Entendeu? Então, assim, isso não é uma coisa... E isso algumas histórias são mais antigas do que a volta da série. Sim, então, você não pode ser atribuído atrás. só a eles dois ou só a série moderna, entendeu? Claro que não. O lance é que todo mundo gosta de reclamar de tudo. E aí acabam reclamando disso também. Não, eu entendo que tem fãs que falam, que saco, mais uma historinha, nanã. Mas, gente, eu acho que tá orgânico. Eu acho que tá tudo bem, assim. Eu acho que faz todo sentido dentro da história e dentro do contexto e tudo mais. E não vejo muito problema, não. Sim, eu acho que quando não atrapalha a história, não tem problema. Por exemplo, acho que se fosse isso o tempo inteiro, seria. Não. Por exemplo, eu gosto muito da segunda temporada e a segunda temporada é marcada por Rose e Décimo. Sim. Mas não é por isso que eu gosto. Eu gosto por causa das histórias. Tá. Não, tô brincando. Don't you me. Tô brincando. Porém, ao mesmo tempo, eu amo a Era Capaldi justamente porque ele não queria ter nada com companion nenhum. Você sabe a minha opinião, eu o não Capaldi sou... é meu favorito, então. Eu não sou o maior fã de romance da tarde o tempo inteiro. Mas se tiver... Inclusive, a gente até gosta do fato da Yaz e do Ryan não terem nada. Exato. Pra não ficar sempre a mesma coisa, sabe? Pois é. Então, assim, apesar de eu ser meio contra ter romance o tempo todo, eu acho que se tiver numa quantidade segura... Tá ali, tudo bem, tá tudo bem. Por exemplo... Só não transforma em Gossip Girl. Foi legal ter ali o Dr. com a Rose, apesar de ter gente que não acha legal, mas, tipo, foi legal ali, ela teve o fim dela, ponto. Se ele também tivesse isso com a Martha... Com a dona. Não. Aí não, entendeu? Aí perde todo o propósito da história da Rose, sim, não é verdade? Não, e perde o propósito. A série não é sobre isso, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Sim. Enfim, dado o momento aí da história, é levantado o fato da Pompadour viajar com o doutor, né? Porque ele fala, não, eu posso te levar, que não sei o que. Ela, você me leva, vai lá, arruma a mala. Então existe o interesse da parte dos dois de viajarem juntos. Sim. E o doutor fala, eu vou te levar, beleza, tranquilo, vamos aí.
E é triste, porque ela se empolga. Não, e é mais triste e ela ainda. vai lá, e ela se prepara, e ela faz a mala, ela olha pela janela, ela vê as estrelas, eu falo, meu Deus! Porque eu já sei o final, né? Mas a gente também se emociona nessa parte, porque tem coisas antes disso. Porque esse é o momento em que ele já salvou ela. Porque qual é o grande lance? Porque assim, o episódio tá cheio de brincadeirinha e tal, mas o momento importante a gente chega ali à resolução de que os Clockwork Droids, qual é o lance deles? Eles Ele consegue reconstruíram... matar qual né? O objetivo Na verdade, deles. todos eles matam, né? O Mickey e a Rose ajudam, ele vai decifrando. Vai montando na quebra-cabeça. Qual é o grande lance? Os robôs, eles são robôs de reparo, que ele fala assim, ele pergunta pro robô, ele não responde. E aí ele pede pra Renette perguntar, porque eles respondem a ela. Isso! Por que eles respondem a ela? Porque ela é como eles. Eles falam... E a gente não entende direito, Não, né? ninguém entende. Os personagens não entendem. Eles falam, você é como nós. Ela fala, não, eu sou diferente. Eles repetem, você é como nós. E eles contam que, tipo, eles tinham, não sei quantos, 50 tripulantes, parece, mas eles não tinham as peças necessárias pra consertar a nave. A Aruto pergunta, mas vocês tinham 50 tripulantes? Aí eles falam, sim, e eu não tinha as peças. E a Aruto saca, beleza, então vocês usaram os tripulantes como peças. Por isso que o Mickey achou um olho no lugar da câmera e um coração no lugar de parte do motor. Isso aí. Beleza, mas por que cacetes vocês querem a Renette? E aí ele fala, não, é porque ela é como nós, fica repetindo isso. E o doutor chega à conclusão, depois de ficar bêbado ali com o daquele de banana... Pois é. Resolução de bêbado. O doutor é tipo o bêbado que é filósofo no bar. Dá um start no cérebro. Super! O cara bebe ali a corote, aí quando vê tá filosofando, já sabe tudo política, sobre o universo, a vida e tudo mais. Pois é bem isso. Ele faz justamente isso, que ele fala assim, vocês são bonitos, vocês têm um design maneiro, mas vocês são robôs burros, cara. Porque vocês querem... Que loucura! Como você é burro, Como você é burro, robô? Porque você quer a Renette, porque eu descobri que essa nave tem 37 anos. E a Renette tem 32. E eles acham que ela não tá pronta, porque ainda faltam 5 anos. Olha lá! Então eles vão ficar na cola dela até ela ficar madura o suficiente ali, no sentido de colher mesmo, de colheita, pra poder pegar ela e usar alguma parte dela pra compor a nave. E aí eles vão encerrar essa caça, porque essa é a função deles. Pois é. Fez o que precisa, acabou. Beleza. Só que não tem como eu avisar ela, porque se eu for agora, vai passar tempo demais. E aí o lance que ele manda a Rose conta pra ela que... elas conversam, daqui a 5 anos ele vai aparecer e ele vai te salvar. Porque esses robôs daqui a 5 anos, quando você fizer a idade certa, eles vão vir atrás de você. Vão tentar te matar. E aí a gente volta pro começo do episódio, que é ela implorando a ajuda dele e não tendo. Que é quando eles chegam, que é quando ela tem 37 anos. Pois é 37 mesmo? É 37, né? E eles estão lá pra recolher o que depois descobrimos que é o cérebro dela, né? E é muito legal que nessa hora, assim, a frase, o cavaleiro no cavalo branco, nunca foi tão perfeita, né? Porque a gente vê que como tem essa passagem entre... Eu vou falar um mundo e outro, mas não é nem um mundo e outro, né? São essas janelas do tempo, né? Um tempo e outro. Um cavalo passa pra nave. Gente, então, aí você tá lá assistindo o episódio de boa e aparece um cavalo. É isso, tipo, é bizarro, sabe? Não, mas faz sentido. E de repente tem o cavalinho, inclusive o doutor, o cavalinho vai seguindo ele, assim. Sai, não sou tamanho, não. Mas fala bobagem, assim, né? É bizarro, mas é o que ele fala pro próprio Mickey, que o Mickey pergunta, peraí, mas como tem um cavalo numa nave no futuro? Aí ele fala, como é que tem... a França do século XVIII numa nave do futuro. Abre a cabeça, cara. Essa é a pergunta que você tem que Você não tem que se perguntar do cavalo, você tem que se perguntar de tudo, bicho. Exatamente. Entendeu? Não se impressione com o cavalo. O cavalo passou pra cá. E é justamente esse cavalo que o doutor vai usar pra salvar ela. Porque ele fala assim, eu não tenho como passar pra lá sem que eles passem de volta, eu preciso quebrar a conexão da nave com a casa da Pompadour. Isso. E aí, essa cena é muito maneira, porque ele tá montado no cavalo, ele arregaça o vidro, né, o espelho ali. O espelho, porque o que parece que acontece é que na nave, a forma deles observarem, né, a Madame de Pompadour... É como se fosse aqueles vidros de delegacia. É isso, é como se fosse aqueles vidros de delegacia que a gente tá vendo, mas a pessoa não tá vendo você de volta. Sim. E ali eles têm acesso a todos os eventos da vida dela mesmo. E é foda porque, na realidade, ele tá fazendo um sacrifício. Porque uma vez que você quebra o vidro, você quebra a conexão e você não consegue voltar. E ele é muito legal porque ele explica também que ele não pode usar TARDIS. Porque o Mickey pergunta, vamos de TARDIS? Vamos de TARDIS. Ele fala, não, eu já tive lá, eu já virei uma parte dos eventos, eu não posso fazer isso. Nós já viramos uma parte dos eventos, né? Porque eles também estão envolvidos. Não, e eles já foram pra lá também uma hora. Então não tem o que fazer. E é um ultimate sacrifice mesmo, do tipo assim... Eles estão no século 51. Ela 51. Tá. 51. Ela tá no século 18 e ele cruza
E ele deixa pra trás a TARDIS, a Rose e o Mickey. E ele não sabe como voltar. Aliás, Não, ele vai... Na verdade, ele sabe. Ele sabe como ele vai fazer. Ele vai esperar. Esse é o grande lance. Porque pra ele atravessa... meio que não tem volta, entre aspas, né? E é muito legal que a solução do problema é justamente isso, né? Ele atravessa, quebra ali o espelho, quebra a conexão. E aí os robôs, é o que ele fala ali, ó, seguinte, acabou, vocês não tem mais o que fazer. Aí o robô ficou assim ali, ó, tá vendo a passagem que você ia usar? Eu quebrei. Você não tem como voltar. Já era, Se meu vocês irmão. não tem como voltar, você não tem como consertar a nave. Então não tem porque vocês pegaram o cérebro dela. Porque não vai adiantar. Resolveu. Vocês não vão conseguir voltar pra nave. E os robôs desligam. Tipo, acabou. Acabou a missão Ele fez deles. ali ele fez o bug perfeito pro robô. Tipo, ele quebrou a missão do robô. O robô para de funcionar. Porque o protocolo do robô nós temos que salvar a nave. É. Como? Com o cérebro Obtendo dela. o cérebro dela. Mas não tem como chegar na nave. Então não acabou, tem o que fazer. Acabou a missão. Objetivo completo, Pois é, né? E aí eles desligam, né? Ele vence o mal ali, tá? Os robôs quebram tudo no chão. E depois tem o diálogo deles dois que ela fala, mas e aí, como é que você vai voltar? Ele fala, não vou ter que pegar o caminho mais... Ela fala assim, mas duvido que você vai pegar o caminho comprido. Ele fala, eu não tô com pressa. Eu posso pegar o caminho mais comprido. Ele tá de boa, tipo, ele fez um sacrifício, ele deixou eles lá, ele deixou a TARDIS dele pra trás, que é mais importante do que mas Companions. é bacana, é uma Companion, né? É a primeira... é a esposa dele. Não, é a que fica com ele desde sempre, tá desde 63. E não tem problema, ele tá de boa. Então, mas sabe o que é bacana sobre esse Ultimate Sacrifice que você tá falando aí? Ele não vem do doutor, ele vem da Renette. Porque ela fala assim, pra ela tava com a faca e o queijo na mão, ela tava com os brioches na mão. Porque qual é o grande lance? Que comam brioches. Que comam brioches. Ela fala assim, você vai pegar o caminho mais comprido? Ele fala, sim. Então, pra ela, tá tudo bem. Ela já tem toda a grana dela, ele até fala que vai pagar pelos espelhos que quebrou. Ele fala, como é que é dinheiro? Não sei lidar com esse Não negócio. sou muito bom com dinheiro. Aí Nunca peguei cheque da Unity. Não, aí ele pergunta pra ela, tipo, ela também não, ela é da realeza, mano. O que você tá falando? Não, então, ela tem já o lance lá, ela já foi a amante do Luiz XV. Agora ela tem o homem que ela amou primeiro. E ele tá disposto a ficar com ela. O que ela faz? Ela podia muito bem chegar e falar, beleza, vamos aí, vamos pra cá de cama, vamos passear. Ela chega e fala, não, vem cá, eu vou te mostrar uma parada. E aí ela mostra a lareira. Ela fala, ó, talvez você consiga voltar pela lareira. Porque é a mesma lareira, eu nunca mexi. E aí ele vai, né, ali coisa do Dr. Who, ele futuca, olha, tem um switch aqui ainda. Ele consegue fazer ali a virada de passagem secreta e ele vai pra nave, né? Então você vê que foi um sacrifício da parte dela. Porque ela queria passar o resto da vida com o amor da dela. Porém, e ela abre mão disso pelo amor que ela sente por ele. Do tipo, se você ama de verdade, você tem que saber... Ele tem que saber deixar aí também. Exatamente, é isso que ela faz. Porque ela podia muito bem ser super egoísta e falar, não, agora ele é meu pra sempre, dane-se, vamos viver a vida juntos, né? Exato. E ela não faz isso, né? Ela fala que existe sim ainda a passagem. Pelo que eu entendi, a casa da infância e aonde ela tá agora são lugares diferentes. Porque ela fala, eu mandei trazer a mesma lareira. Isso. Então eu acho que ali ela já está na residência Pompadour. É porque ali de todas, tem uma lógica, né? De todas as passagens, todas as passagens eram espelhos ou quadros, era uma coisa, era um vidrão. A única passagem que não era um vidrão era a lareira. E aí ele fala, beleza, deixa eu ver se ainda consigo. E ele consegue passar. E tanto que ele se vê pela lareira, né? E como ela mandou instalar a mesma lareira, independente da onde a lareira estiver, ela vai ter a conexão que vai mandar eles pro tempo que tiver. Então, assim, ela colocou a lareira ali. Era o jeito dele voltar. Daí ele fala assim, beleza, eu volto. Eu vou voltar pro meu tempo, mas eu vou voltar pra te pegar. Que ela conta, né? Que porque ela ele não vai embora. Porque ela pergunta, e as estrelas? Você já viu todas? Você tem o nome de todas? Ele fala, sim. Aí eu já tava começando a ficar mal, já. E aí ela fala, você me leva pra conhecer alguma? Quando ele vai embora, ele fala justamente isso. Arruma aí, junta as malas que a gente vai viajar. Vambora. Na verdade, eles nem se despedem, né? Porque o que ele tá fazendo ali é apenas e tão somente, peraí que eu já volto. Sim. Eu já volto, arruma as malas que a gente vai. Ele podia ter pensado um pouquinho mais e ir com ela, né? Eles podiam ter passado juntos, ele ia viajar e voltava. Doutor? Pois é. Mas enfim, Mas ele o roteiro garoteou. precisava que a história acabasse ali. Não, até porque a gente não sabe bem as implicações que iam ter ele tirar ela nesse momento. Porque, eu fiquei pensando nisso também, sabia? Porque ele ia ter que calcular muito bem pra levá-la de volta com pouco tempo. Porque, vamos supor que ele sai, passa 4 dias com ela e volta. Imagina quanto tempo não ia ter passado se ele errasse a conta, entendeu? Eu imagino que sim, porque na verdade
ele sabia que ela ia morrer jovem, que ela ia morrer com 42 anos, bababá. Se ela tinha 37 ali, ela tava próxima teria já. pouco tempo. Mas, de qualquer forma, ele poderia devolver ela no mesmo dia. Sim, ele podia devolver ela 1 minuto depois. Entendeu? Mas teria que ser um cálculo muito preciso, porque o tempo que ele vai na tarde avisar e volta já passou vários anos. E aí quando ele chega, é o Luís XV que recepciona ele. Ele fala assim, nossa, aí ele fala, você não envelheceu um segundo e tal, não sei o quê. Não passou um dia. Não passou um dia. E ele fala assim, você perdeu ela. Ela já tá indo pra Paris, não é que ela tá indo? Ela tá indo pra Paris já. E aí você fica naquela de tipo, mas ela tá indo, tudo bem, vai lá e busca, né? Só que não, a gente vê, cara, é o caixão dela já era. E aí ele faleceu. Fala, o Luís quis falar, ela falou de você até o último minuto. Ela teve, ele não entra bem em detalhes, mas ela morreu de tuberculose, né? Parece. Isso, não é falado, só que ele fala que ela teve um mal súbito. Que a doença, não é mal súbito, né? Ela fala que a doença pegou mais forte. Ela lutou até onde ela resistiu, conseguiu e a doença foi mais forte, é isso que ele fala. E ele fala, mas espera, tem uma carta que ela deixou pra você. Aí o doutor pega e ele fala, e aí, o que tem na carta? Aí o doutor guarda ele, tudo bem, entendi. Quite right. E quando o doutor volta... Você vê que volta... o Luís XV é um homem honrado. Sim. Porque é um cara que amou... A mãe tava no erro, né? Ele tava com a amante. A amante você não pode... Na verdade, eles não ficaram juntos até o final da vida, você sabe, né? Não, mas aí tinha amizade, né? Mas ainda tinha amizade. Mas ainda assim, tipo, nossa, esse é o outro homem que ela amou. Ele podia ser um puta de um cuzão. Sim, ele podia ter queimado essa carta. Não. Mas é o último desejo dela, né, cara? É foda. Não, é um homem honrado, realmente. Pois bem, quando o doutor volta pra Tardes, ele tá Mickey e Rose, eles falam, e aí, o que vai acontecer, não sei o quê. E o doutor tá com uma cara de bunda, e a Rose pergunta, tudo bem? Tá boladíssimo. Tá tudo bem? Eu tô bolado, Aí ele fala, não, eu sempre tô bem. Mas você vê que essa resposta já é foda, né? Essa é a resposta que denota que ele tá muito mal. E a Rose, ela não se manca muito, né? Aí o Mickey que falou... Vamos ali, me mostra lá, me ajuda a conhecer aqui a Tardes. Me mostra o guarda-roupa da Tardes que nunca aparece. Me mostra outros cômodos da Tardes aí, vamos ali rapidinho. Me mostra a piscina. E isso é muito legal, porque a gente vê a camaradagem que já tá sendo formada entre Mickey e o Doutor. Você vê que quando o Doutor volta... Volta antes de voltar e ver a Madame morta... Ele chega na Rose, ele abraça a Rose e ele dá, tipo, um abraço de mano no Mickey. Tipo, e aí, cara, beleza? Porque ele ficou 5 horas, parece, longe, né? 5 horas e meia. Quanto tempo ficou fora? 5 horas e meia. Ele vai, tipo, abraça, ele fala assim, eu vou ali rapidinho. 5 horas e meia. Ele fala, eu vou ali rapidinho, já volto. E aí, quando ele volta, ele tá com cara de bunda. Aí o Mickey fala, deixa ele aí, deixa o cara sozinho, vamos ali. Ele não tá bem, gente. Justamente. E é a hora que ele abre a carta. E aí o chão vai embora, né, cara? Pois é. Porque a carta é justamente a Renette falando com ele e fala assim, meu amor, eu te esperei. Eu já tava, já. Eu te esperei até onde deu. Eu acho que a minha razão me diz que a gente não vai se ver mais até a minha hora chegar, mas eu estou lutando contra a razão, vem buscar, não sei o quê. E ele nunca foi, nunca aconteceu não isso, tempo. cara. Ele não conseguiu resgatar ela no final e, tipo, é muito triste. É um episódio que termina naquela... vai tocando música. Na vibe do compadre Washington. É legal que a Rose e o Mickey já não estão mais lá. É ele sozinho. Do jeito que ela viu ele, um garoto solitário... Ele termina assim o episódio. Exato. Solitário, sem ela, sabe? Tipo, é triste. E aí, no finalzinho, nos últimos segundos... Depois que a gente já tava destruído, a gente tem a resolução do porquê cacetes era a Madame Pompadour. Porque o Mickey até perguntou, por que era ela? Por que ela, né? O doutor fala... A Rose pergunta. É a Rose? A Rose. Aí ele fala, olha, eu não faço nenhuma ideia. Eu não sei. Se você parar pra pensar, o grande mistério do episódio, o doutor não matou. Ele só é mostrado pra audiência, né? Porque conforme mostra no finalzinho a nave... Aparece do ladinho da nave escrito atrás, SS, Madame Pompadour. Mas eles não viram isso. Então, o doutor... fora! O doutor chegou à conclusão ali, ele matou parte do mistério, que eles querem o cérebro dela com a idade da nave. Por que justamente o dela e não de qualquer... no último segundo, e não de qualquer um? Isso ele não sabe. Não, e aí a gente descobre por quê. Os robôs associaram que eles precisavam do cérebro de Madame Pompadour, porque essa era a nave Madame de Pompadour. Olha que bobagem, era uma homenagem, era o nome da nave, tipo, não tem nada a ver com ela, mas isso num robô que não pensa, né, cara, que é protocolo. Exatamente. E aí é isso, cara, a gente termina o episódio, é um episódio que é divertido o episódio inteiro, mas ele termina num clima de bad desgraçado. Você tá chorando já, você tá assim, por quê? Ela não viajou com ele. Ela esperou ele. Ela ficou dizendo... Mano, imagina. Que triste, cara. Imagina o que essa mulher ficou lá esperando. Ai, gente. The girl who waited.
Caralho, essa é a primeira The Girl Who Waited. Ela é a primeira The Girl Who Waited. Olha como fecha aquilo que a gente tinha falado no começo do podcast, que é realmente... A gente tá quebrando o código Moffat. É um protótipo da Amy mesmo, cara. Exatamente. Caramba, é verdade. Olha aí, que maravilha. Mas a gente tá com esse clima pesadão aí, triste, mas vamos quebrar ele. Curiosidades. Fala curiosidades pra gente ficar mais feliz aí. Vamos quebrar esse clima, porque realmente... Não, de verdade. Não, é pesado. Ele termina tristão. E o Moffat sabe fazer isso. Mas é um ótimo Ele episódio. sabe tocar nossos corações. Sim, sem dúvida. Bom, vamos lá. Toda a ideia de falar da Madame de Pompadour começou quando o Davis e o Tennant estavam fazendo Casa Nova. Ah, é verdade. Porque Casa Nova se passa... tem uma cena lá do Tennant num baile francês se apaixonando. Ah, olha aí. Aí ele quis fazer... Entendi. Então ele começou a pesquisar a Madame de Pompadour e França e não sei o que, e bailes e bababá. Olha aí. Então a ideia já estava ali, só esperando para ser executada. Tava marinando ali. Eventualmente. Outra coisa que aconteceu é que naquela cena que o Tennant entra com um cavalo... Ah, essa cena... Pasme, não tem um cavalo naquela cena quando ele passa pelo espelho, veja você. Na hora que ele tá montado, sim, né? Não, sim, o lance foi o seguinte, vamos lá, 2 coisas sobre essa cena. Nenhum cavalo foi machucado na gravação. Não foi. O vestido que ela está usando nessa cena foi usado pela Ellen Mirren no filme Caralho, sério? As Loucuras do Rei George. É sério. Olha aí, mas caraca, mas que específico. Que específico. Olha aí. E o lance é o seguinte, essa cena então Ellen Mirren já participou do Dr. Who. Oh, meu Deus, é verdade, a louca. A roupa dela, pelo menos. É a roupa dela, sim. O lance é o seguinte, o Moffat escreveu a cena do jeito que a gente viu. Só que aí... Os produtores, eles ficaram assim... O cavalo vai usar o estúdio, né? O cavalo vai zoar o estúdio. Vai Parece que teve um problema com o piso. Ele ia quebrar o piso. Talvez ele fosse... Porque o cavalo é um negócio pesado, né? O casco do cavalo, dependendo do piso, ele poderia danificar o piso. E eles não queriam usar. Isso, exatamente. Aí o Moffat, inclusive, até escreveu 2 finais alternativos. Um ficava galhofa finais demais. Não, né? Essa cena alternativa. Aí voltou, não sei o que. Eventualmente o produtor falou, não, vamos fazer. O Eros conseguiu fazer. Então, fez... Mas essa cena deu trabalho sim, porque não é uma cena fácil de ser executada, né? Eles tiveram que fazer altas montagens, porque não tinha... O Tennant tá no cavalo a cena inteira, mas a cena que ele tá passando pelo espelho não é, tipo, uma mega montagem dele. O cavalo não passaria por espelho, pelo amor de Deus. Isso é óbvio, a gente sabe que ele não ia fazer isso, até porque o Tennant não ia passar pelo espelho. Pelo amor de Deus. Mas não tem a cena dele a cena dele pulando no cavalo nunca existiu. Isso. Só as cenas dele cavalgando no cavalo. Enfim. Exatamente. Tá. A Reinette é a primeira não companion a beijar o doutor. Tá, porque em tela, né? Porque Cameca... em tela! Cameca deve dar uns pega nele sim. Você acha que a Cameca e o doutor claro que deu, fizeram um chamegui ali? Porque ele voltou depois nos anos, Deus sabe quando, 60, né? Mais antigo. Não, 60 pra série, né? 60 pros aztecas muito, muito antes. Pois é. A gente vê ali que Companion já beijaram ele, né? A gente tem o caso da Grace, a gente tem o caso da Rose. Isso. Mas... Não companion na boca não tinha aparecido. Personagem especial, participação especial. Vamos lá. O diálogo entre o doutor e a Reinette criança ele teve inspiração em um livro do Paul Cornell chamado Love and War. Love and War, pra você que não sabe, é a primeira história da Bernice Summerfield com o Sétimo Doutor, ali o debut dela, né, cara? Isso. E nessa história, ele conta ali sobre como ele é o que causa pesadelo nos pesadelos, né? Nos monstros, né? Monstros. E essa frase é repetida aí pelo 10º Doutor pra Reinette, sendo que o 7º já falou essa frase pra Bernice. Inclusive, nesse mesmo livro, o 7º ele entra na cabeça da Bernice da mesma forma que o 10º entra... Com o link mental. Com ali o contato. Exatamente. Vamos lá, mais curiosidades. E essa... Todo mundo meio que já sabe, né? Que o Tennant estava pegando a menina? Ah, sim. Na verdade foi depois, né? Foi depois. O lance foi o seguinte. A história de amor foi tão bonita e tão intensa... Moffat tá operando milagres aqui. Porque a mulher dele conheceu por causa disso. Né? Que o Tennant e a Sophia Myles se apaixonaram durante o episódio. Olha aí. E ficaram juntos por 2 anos. Eles namoraram desde 2005 a 2007. Olha aí. Né? 2005 foi quando foi filmado e acabou em 2007. Não se sabe porquê, mas ela se mudou... Porque ele precisava conhecer a Georgia. Ela se mudou pra Los Angeles. Eu não sei se ela se mudou
pela carreira ou porque eles terminaram. Ah, não. Eu não carreira. sei. Isso o não lance é que eles a internet namoraram. não diz. A internet não diz, mas é que eles namoraram por 2 anos mesmo. Sim. E daqui uns anos ele ainda vai conhecer aí a Georgia. Por isso que ele terminou, porque ele precisava conhecer a Georgia, porque eles são um puta casal legal. A Georgia é a The One Dele, sem do dúvida. David Tennant. Sem dúvida. E, finalmente, temos aí também a inspiração para os Clockwork Droids. Cara, isso é muito maluco, É cara. muita loucura. O Davis, ele ficou sabendo dessa história do turco. Tá, explica isso aí, porque eu É uma boiei. bizarrice. É assim, o turco era como se fosse um autômato... Ok, na vida real, tá, gente? Vida real. Era uma máquina, né, um autômato, que jogava xadrez. E, em tese, jogava xadrez melhor do que humanos. Tá. Isso é antigo, é lá do ano 1770, em Viena. Tá. E esse lance do autômato que jogava xadrez ficou tão famoso e foi construído Era em fake vários news. outros lugares. Nananana. No fim, descobriram que era mentira, que o autômato não jogava porra nenhuma, tinha uma pessoa tinha alguém dentro desse mecanismo, que era uma mesa grande, gente. O autômato, ele era assim, uma mesa... Era uma mesona com um robô em cima. Um robô que era o turco. Da cintura pra cima. Isso. Tipo aquelas máquinas de sorte. E o tabuleiro. Sim. E aí, assim, descobriram que era uma pessoa dentro desse mecanismo, mas assim, séculos depois. Então, o esse hoax mais bem negócio, trabalhado da história. esse negócio, na verdade, funcionou por muito tempo. Sim, enganou muita gente. Ele foi criado pra impressionar a corte e tudo mais. Então tem a ver com as histórias de realeza e de robôs, né? Porque o autômato é meio que um robô. Não, o autômato é um robô. É um outro nome pra robô. Inteligência artificial tem um autômato lá, nesse né? caso era uma inteligência real, não era artificial, porque tinha uma pessoa ali. Ah, não. O filme Inteligência Artificial tem um autômato. Tem um robô de verdade, tem. entendeu? Robô não, um autômato. Não, autômatos tem em vários lugares, mas enfim. Exatamente. É que autômato e robô é a mesma coisa, é sonônimo. Sim. E foi daí que ele tirou a inspiração. ideia. Que e legal. Finalmente, o nome verdadeiro da Madame de Pompadour... Madame de Pompadour é um título... Sim, é tipo... Duque da Cornualha, porque é Pompadour é um local. O nome dela era Jeanne Antoinette Poisson, ele fala isso no episódio. Jeanne Antonieta Peixe. Joana Antonieta Peixe. Isso. Isso. E o apelido? O apelido que ela ficou conhecida, Reinette, nada mais é do que Pequena Rainha. Rainhinha. Rainhazinha. Que o lance é o seguinte, quando ela é criancinha... Menina, ali quando ele encontra ela na lareira a primeira vez... Uma fortune teller. Olha aí. Leu a mão dela, ou sei lá, que caralho. É uma cartomante. Bola de cristal, Sim. tarô, sei lá o que era. E falou assim, você um dia vai seduzir um rei. Ela não mentiu. Cara, E aí, mas é que tá naquela época, né, e daí que veio... Né, falou que você vai se tornar amante do rei da França um dia. Caraca, mas ela foi assertiva assim? Ela falou assim, você vai ser amante do rei da França mas um sabe o dia. que pode ser também? Vamos lá, né? Vamos lá. Na época, todo mundo queria pegar o rei. Isso era uma coisa. Claro. Segundo, Quem não? a menina, a Renette, cresceu ali, a Janinha, cresceu com esse input na cabeça. Meu Deus, a cartomante falou que eu vou pegar o rei, né? então eu vou pegar o rei. E aí ela devotou a vida dela a pegar o rei. Profecia... Não me venha Como é que fala? Não me venha com esses mambo-jambos aqui no podcast. Porque isso não é, cara, Profecia cartomante, cumprida, como é bicho, que é? profecia dada, profecia cumprida. Não existe isso. Ela falou, a menina ficou impressionada e devotou a vida a tentar pegar o Luís XV. Foi isso, e conseguiu. E conseguiu. Pelo menos E a cartomante fez um chute certo, né? Daria pra dizer assim. Esse episódio maravilhoso, né, gente? Sim. Não tem que falar. Tem que falar sim, tem que falar sua nota ainda. Vai lá. Hartnell, Whittaker, The Girl in the Fireplace, vai. Olha, pra The Girl in the Fireplace, acho justo o Matt Smith. Olha aí. O Matt Smith. Justo, tá. Mas lá pra frente, assim, já com a Clara... Matt Smith velhinho, quase virando o Capaldi. Não, um pouco antes. Tá bom. Com a Clara. 7B. 7B. Ok, mas 7B. Ok, tudo bem. Acho que por conta de tudo que a gente já falou aqui, é uma história que mexe bastante com a viagem no tempo de uma forma diferente que a gente está acostumado. Sim. É um personagem histórico que a gente gosta, né? De episódios históricos e tudo mais. E, assim, só faltou um pouquinho de novo dos Companions, mas é aquilo que a gente falou. É uma história pra ser entre os dois, Veja né? bem, só pra lembrar, o fato de você dar um 11 de 13 e não um 13 não quer dizer que o episódio não seja maravilhoso. É só porque às vezes você tá guardando a nota máxima pra outra coisa. Sempre. Mas assim, é inegável que é um episódio ótimo e tá dentro da temporada que eu mais gosto. Então não tinha como ser diferente. Okay, e agora você, Fred Pavão, só nota pra The Girl in the Fireplace, a menina na lareira. Eu dou ali um Capaldi contra os Clockwork Droids dele. Olha lá! Um 12 redondinho ali. Muito bom, muito bom.
Não tem muita explicação, cara. Eu gosto muito desse episódio. Ele usa a Viagem do Tempo de um jeito inteligente, como eu falei no começo. E tem todo o lance de ser... É um episódio histórico. A gente às vezes até esquece, né? De tão legal que é o episódio, né? Sim. Ele é um episódio histórico. Ele dá vilões que vão ser usados lá na frente de um jeito muito legal. Ele abre um conceito bacana de viagem no tempo. Ele tem até ali requintes um pouquinho de universo expandido, que a gente vê com o paralelo que ele tem com o Love War. É verdade. Então é isso, cara. 12 de 13 eu acho que é uma nota justa aí, o que dá... Aí um 23, que tá 11, porque 11,5. 11,5. Então vamos lá, tudo bem. Foi um Matt Smith ali no meio da vida dele. No Angels Take Manhattan. Isso, 11,5. Entre a 7 11,5 aí, de 13, bata a nota justa pra esse episódio. Ótimo. Sim, um episódio que ele é aí o favorito de muitas pessoas e ele tá no hall de melhores episódios de muitas pessoas. Que é inegável, né, cara? É um episódio legal mesmo. Sim, o que faz a gente, mais uma vez, querer a opinião de vocês, querer o review de vocês para The Girl in the Fireplace, esse episódio tão bacana. Para isso, você precisa do nosso e-mail, como sempre. Thaís, por favor. podcast@drrubrasil.com.br. O nosso Facebook, caso a pessoa queira dar like na gente lá, é o facebook.com/drrubrasil. O nosso pássaro francês. Como é que é pássaro em francês? Oiseau. É o nosso oiseau, que é o Twitter do Dr. Who Brasil. É o twitter.com/drrubrasil. O nosso Instagram, pra gente chegar nos 10 mil, é instagram.com/drrubrasil. Estamos quase lá. Chegou em 10 mil, vai ter o swipe. Tá pertinho. Vai ser uma maravilha. Uhul. Lembrando aí que você também pode fazer parte do nosso grupo do Telegram pra bater papo com a galera ali o tempo que você quiser. É fácil, é só você entrar em t.me/Dr. Brasil e começar a papear com a galera. Tem uma outra galera super bacana, que é a nossa galera ali, nossos apoiadores do Apoia-se, que são... Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E se você quiser se tornar um apoiador, aí, como a gente sempre fala, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e começar. A gente sempre fica muito feliz quando a gente ganha um apoiador novo, lembrando que o seu apoio ele pode vir de várias formas. É que verdade. É o caso aí que você pode apoiar com o seu compartilhamento, que vale ouro. Você não gosta de falar isso? Com certeza! E como você faz compartilhamento, Thaís? Como você faz nossas vozes serem alcançadas em outros lugares? Tem várias formas, na verdade. Temos aí o RSS, para você assinar, Android, se você usa o Android. Tem também o iTunes, né, que você dá 5 estrelinhas lá, deixa comentário, aquela coisa bonita. E sempre compartilha o episódio, tanto quando chega em um feed, quanto chega no outro. Mas tem aquela outra plataforma. Mas a terceira plataforma que a gente quer falar é o Spotify. Sim, sempre falamos disso. O Spotify é uma plataforma maravilhosa para você que é produtor de conteúdo. Se você é um podcaster, o Spotify é maravilhoso para a sua voz chegar a vários lugares. Com certeza. E se você é consumidor, se você gosta de consumir muitos podcasts, o Spotify é a plataforma para você. A gente super indica. Se você não escuta a gente por lá, é só procurar no Spotify pro DWRcast. Estamos lá, você começa a seguir a gente. Tem todos, desde o número 1. Pois é, e sempre que a gente chamar um podcast, é só você ir lá e escutar. É super isso bacana a gente dar essa dica pra vocês. E aí você pode também gerar o link pra mandar pro seu amigo. É facinho, é tranquilo, é a coisa mais fácil do mundo. Obrigado, Spotify. Te amamos, Spotify. Sim, e aí se você tá fazendo aquela maratona legal com os amigos, se você tá nesse episódio, já passa o episódio, já começa uma conversa legal, já faz o seu review junto com o seu amigo, assim como nós fazemos pra vocês. Com certeza! Com certeza. Maravilha, por hoje é só. Sexta-feira estamos aí com mais um DWRcast. Muito obrigado por estarem com a gente aí nessa viagem para o passado aí da França para testar o nosso francês. Não é verdade? Gastamos nosso francês? Francês, exatamente. Até sexta-feira. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Au revoir. Au revoir.